Então, boa noite, pessoal. Né? Já entrei aqui esses 5 minutos antes para a gente ir preparando o Instagram, ele já ir convidando as pessoas para participar da nossa live, para assistir a nossa live, né? Daqui a pouco a Liana também entra. Então, a nossa live hoje promete. E quero contar com a sua participação também, tá certo? O Instagram tá mandando os convites para as pessoas e nós vamos tá aqui interagindo, participando. Vocês podem fazer perguntas, certo? Sobre a nossa cultura. A Liana, a monografia dela foi falando sobre isso, sobre a cultura junina, né? Então, daqui a pouquinho a gente já convida a Liana para participar aqui. Ela já está aqui, já está assistindo. Eu já vou mandar o convite, porque aí a gente já fica aguardando o pessoal. Eu vou só um instantinho aqui, Liana, que eu vou mandar aqui também. Ajudar o Instagram, né? Às vezes eles têm uma certa dificuldade de enviar o convite para as pessoas. Eu vou facilitar a vida do Instagram também, mandando o convite aqui. Só um instante. Só um momentozinho, que eu vou mandando aqui o convite aos contatos para facilitar a vida do Instagram. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, Edivânia, Eliana, Brenda do Pastel. Boa noite. Falta 3 minutos para as 7 horas. E vamos convidar o povo. Compartilha aí, convida o pessoal, convide seus amigos, convide todo mundo para participar conosco dessa live, que será muito interessante, uma live bacana, né? Vamos falar sobre a nossa cultura nesse ano de 2020, que nós tivemos essa dificuldade de vivenciar verdadeiramente essa cultura, né? Aqui, principalmente aqui na nossa cidade, Nordeste, de modo geral. Givanilde, Jamison, Alcimar, Dona Maria José. O pessoal tá entrando aí. Liana, eu vou mandar o convite para você, porque aí você já entra também e o pessoal já começa também a... Até a gente esperar dar o horário, certo? Deixa eu ver aqui. Júnior. Aí você entra e a gente fica aguardando dar o horário, falta só 2 minutos. Olá, Tudo bem? tudo bom? Tudo ótimo, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui para ver se dá para ver legal. Acho que dá para Bom, ver. tá bom o Mas áudio aí, dá pra entender, dá pra ouvir? tá sim, tá ótimo. O meu dá para ouvir, dá para ver tudo direitinho. Tá sim, tá ótimo também. Aí, Negro, Agnaldo, Evne Dias, sejam Oi, bem-vindos à nossa gente. live. Oi, Evne. Evne é minha prima. Isso, Convida eu o acho que vai povo, Evne. bombar essa Convida live. todo mundo aí. Sobe coração, manda essa live para Isso, todo mundo. Diego, manda para todo mundo. isso, convida geral. E a Branca toda tem que participar dessa live. Por Oxi, favor. tem que representar, vamos representar. Vamos lá. Deixa eu mandar mais convite aqui, para facilitar o trabalho do Instagram. É, boa, vou fazer isso também aqui no meu, para os meus contatos. Isso. Vamos, pessoal, sobe coração. Rafinha, Beli, Beli Mamãe, Lilian. O pessoal tá chegando aí. Falta 1 minuto para nós iniciarmos, pessoal. Adianta aí, convida, compartilha, manda para geral aí. Josué Isso aí, manda para Cruz, todo mundo. Estou chamando aqui também. Eva, Oi, Iranice. Eva, tudo bom? Chamei muita gente aqui. Boa noite, Eva. Boa noite. Olá.
Compartilha, pessoal. Pode fazer perguntas ao longo da live, certo? Eu vou estar anotando aqui as perguntas. Aquela que a Liana não visualizar, não conseguir, né? Dependendo de como seja o nível das perguntas. Aí eu vou anotando aqui e refaço durante a live, certo? Beleza. Beleza, beleza. Gelvan, Beijo, Evinha. é, Começa a mandar os beleza. recados. Gente que eu não vejo há É, muito tempo, aí começa a vir os recados. pode mandar, Legal. aproveitem, aproveitem. Aproveita, aproveita que a gente tá no momento de chama a galera. Isso. Olha o pessoal daqui de São Paulo também, Josi Cremasco. Ai, que legal. Tem alunas entrando. Ah, Massa. É Delma. eu mandei em todos os grupos que eu tenho aqui do WhatsApp, o pessoal, todo mundo Isso compartilhando aí. nos stories. Foi muito bom esses dias de Que divulgação da legal. live. Que legal. Vamos lá. Keila, Andrade. Compartilha aí, pessoal. E já vá Isso, preparando chama as todo perguntas. mundo. Catarina. Oi, Cati. Pessoal entrando. Que legal ter vocês aqui, gente. Entra e não sai, entra e fica. Entra e Isso. fica, salve o coração. Convida a gente aí nessa setinha aqui de baixo, ó. Acho que é aqui, deve estar por É aí aqui. mesmo, é aí mesmo. Jorge Aglaelso, seja bem-vindo. Divulgaria Branca, seja bem-vindo. Guilherme. Bem-vindos. Que legal, que legal. Bom, muito bom. Vamos Sim. lá? Será que já Vamos dá lá, para vamos ir? lá. Então, Ah, podemos ir. Podemos sim, podemos. Então, pessoal, né? Boa noite a todo mundo que chegou. É com muita alegria que eu convidei a Liana para participar dessa live com a gente, para falarmos sobre algo que esse ano nós não podemos vivenciar, né? O Brasil todo e Nordeste de modo especial, que é a nossa cultura nordestina, o forró, esse período junino, né? Que foi bem conturbado no Brasil, de modo geral, no Nordeste. Então, eu fiz a Gilvânia foi que me apresentou a sua página do Instagram e eu achei muito bacana, muito massa. E resolvi fazer o convite para você. E fiquei muito feliz também que você aceitou assim de prontidão, foi muito bom, né? Graças a Deus. Então, Liana, diante de tudo isso, quem é Liana Matos? Quem é Liana? ah, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, por estar aqui. É muito bom estar perto do pessoal de Areia Branca. Eu sinto muita falta, saudade mesmo, né? Desde menina. Só fui para Aracaju para nascer, mas sempre morei em Areia Branca. Então eu sinto muita falta. Então tá aqui é poder estar um pouco mais perto das pessoas que a gente ama, principalmente nessa pandemia, né? E para falar de uma coisa que foi a minha formação, tanto na graduação quanto no mestrado, né? Trabalhar com festa junina, com dança também. Então é um prazer hoje estar aqui trazendo, ver que o trabalho que eu fiz anos atrás deu frutos assim. Eu vejo o pessoal pegando material, lendo depois, que tem na biblioteca. Então eu fico muito feliz, né? Quero agradecer a Gilvânia, que é minha madrinha de fogueira. Para quem não sabe, Acabou de isso entrar. é tradição nos festejos juninos de Areia Branca a gente ter uma madrinha de fogueira, pelo menos quando a gente era criança, né? Não sei como tá hoje. Então, eu quero agradecer ela pela ponte feita, né? Então, acho que vai ser bem legal o nosso papo de hoje. E quem é Liana Matos? É muito engraçado essa pergunta, porque eu sou uma mistura tão grande de coisas e de contextos. Vou tentar ser um pouco breve e eu falo muito. Então, vai me segurando, porque se deixar, a gente vai fazer 2 horas de live. Faz três, vamos fazer três. Ó, vamos lá. Bom, eu nasci em Areia Branca, em Aracaju, mas morei minha vida toda em Areia Branca, né? Sempre tive a dança e os estudos com muita paixão assim na minha vida. Danças desde a quadrilha junina, desde aquelas da época do El Chan, que a gente fazia várias coisas no forró de Madeira Branca que tu nem imagina, de dançar, de show, enfim, de várias coisas. E é na dança e na pesquisa que eu me encontrei, assim, né? Então, sigo dançando desde então.
me formei em Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe. Fiz especialização na PIU-10 em didática do ensino superior, porque eu amo ser professora, é uma coisa que eu adoro ser professora. Então, me formei para ser professora de Sociologia do ensino médio, atuei por vários anos. Aí fui para o mestrado, fazia antropologia e ao mesmo tempo eu fazia dança, o curso superior de dança na universidade, também na Universidade Federal de Sergipe. Então eu fazia o mestrado e fazia graduação e mestrado ao mesmo tempo. Né? E aí foi quando eu terminei o mestrado, aí por via dos destinos, aí o meu esposo se mudou para São Paulo, aí eu vim junto em 2015 para cá. Né? E aí eu investi mais na dança aqui, que aí eu fui fazer curso técnico aqui na Escola Técnica de Artes, eu fui fazer alguns cursos aqui em São Paulo, e me especializei mais na dança. Continuei com esses dois estudos, né? E no meio do percurso aí eu me encontrei grávida em 2016, e aí foi que a minha vida acadêmica, de trabalho, de rotina mudou. E aí eu também continuei estudando festa junina, na antropologia, a dança e agora a dança para mães e bebês, que é tudo que na minha vida vai acontecendo, assim, não tem muito quero só aquilo, sabe? Então, eu digo que eu sou uma misturinha de, inclusive o Belo Mamãe é o esposo que tá assistindo. Ah, Que é o Instagram do Método, ele tá na sala assistindo, que eu me tranquei no quarto, porque a minha bebê tem 3 anos. E nas lives sempre acontece um gritinho, um choro, um mãe, mãe. Então, se acontecer aqui, vocês não se preocupem, tá tudo você bem. É tem só que é que isso, mãe, meu sobrinho que é do mesmo jeito. porque mãe é aquilo, mãe é sinônimo pra tudo quando a pessoa tá desesperada. Então, ela quer água, mãe, quer não sei o que, mãe. Então, não se preocupem se chegar um mãe aqui. Então, eu sou uma mistura de muitas coisas, de muitas vivências. E não saí de Areia Branca com uma necessidade de sair de Areia Branca. Saí porque as coisas foram acontecendo, né? Primeiro foi o mestrado, aí eu tava em Aracaju, depois foi o trabalho do meu esposo, a gente já estava casada, aí eu vim pra cá, e aqui a gente foi ficando, a filha nasceu. Mas toda vez que tem férias, a gente tá aí. É sempre aí, tipo, não tem outro lugar. Mas só isso, eu sou uma mistura de profissões que eu tento juntar a antropologia, né? A pesquisa, a sociologia com a dança, os movimentos do corpo, maternidade. Eu sou uma mistura de muita coisa. Antes eu me preocupava muito quando alguém me perguntava quem é Eliana, né? Porque eu ficava, meu Deus, mas quem... é uma pergunta tão complexa, porque quem sou eu? Verdade, Quem sou eu nesse meio todo? E aí a gente liga logo, não, deixa eu pegar logo o meu currículo, que é mais fácil dizer quem sou pela minha formação. Mas, acima de tudo, eu sou mãe, sou esposa e sou uma filha de Areia Branca que tem muita saudade de muita gente, dos festejos, de contar todo ano quando ia ser a abertura do forró. Eu tinha um caderno, você não tem noção. Eu tô aqui, eu peguei umas fotos da monografia para mostrar para você. Aham. Eu tinha um caderno que eu botava assim, acabou o festejo. 365 dias. Todo dia eu ia cortando um para saber quantos dias faltavam Eita! para a abertura do forró do ano que vem. Juro! Então, tipo, isso pra mim foi é muito forte. Então, eu sou essa pessoa de mistura de vivências, de histórias, mas que sempre volta pro lugar do aconchego, pro lugar do carinho, que é a casa da gente, que é casa de mãe, que é casa de vó, de primo, como tem um monte de prima aqui assistindo. Falei que eu falo muito, então vai me Não, fica à segurando vontade. aí. Eu sabia que você gostava, já o fato de você ter feito sua monografia pelo tema, eu sabia que você gostava, mas não a ponto de anotar no caderno, meu Deus. Muito Muito. bom. Foi a primeira coisa na universidade, quando a gente tinha que fazer a monografia, e aí o pro orientador, a minha orientadora Eufrásia, ela falou assim: o que você quer falar? Eu falei: o que eu vivo, o que eu vivi a vida toda, a paixão da vida toda, que era os festejos juninos desde criança, que era uma outra época, né, na década de 80, 90. E naquela época da faculdade, 10 anos atrás, acredito eu. Então era uma mistura, assim. Então era muito doido, porque ao mesmo tempo eu tinha que ser aquela cientista social de analisar a festa, os festejos, mas ao mesmo tempo eu tinha uma relação muito próxima com aquilo. Então, isso foi uma dificuldade no trabalho, assim, me distanciar um pouco para poder observar como as coisas funcionam sem ter aquela ligação bem afetiva de quando eu era criança que ia no cavalo com meu pai, de quando, sabe, sem ter aquela coisa afetiva e ao mesmo tempo não deixar de ter esse olhar carinhoso para aquilo que a gente vivia. Então vem daí o iniciozinho. Ah, muito bem, realmente. Só quem é areia-branquense sabe o que era esse período de São João, de 31 de Aham. maio até o 29 Nossa. de junho. E isso que amanhecia com café da manhã no dia 30, né? Não pode esquecer. Café da manhã.
Que é feriado, diga-se de passagem. Dia do padroeiro não é não, mas o dia Mas 29 é tem. feriado em Areia Branca. Só Nossa, a do café da total. manhã. Café da Ô, Liana, vamos lá. Qual foi a sua manhã. inspiração no tema da sua monografia? Você acabou falando assim, né? Acabei Começo, entrando um pouco, isso, mas isso. vem da minha vivência primeiro, porque eu lembro que a minha orientadora falou bem assim, não tenta buscar alguma coisa muito distante, assim. Tenta buscar algo que você tenha afinidade. Primeiro é isso. Não adianta você fazer uma monografia, qualquer trabalho, né? Que você possa escolher um tema se você não tem afinidade. Sei lá, se fosse os processos históricos da cidade de Aracaju. Eu não tenho vivência lá. Então, se para mim é mais afinidade, mais prático e mais prazeroso para ler autores, que é uma densidade muito de leituras, para transformar aquilo numa análise. Então, calma, pega o que é mais próximo de você. Se você tem vontade de trabalhar com isso e leva isso para o trabalho. Então, vem dessa afinidade de uma vivência mesmo, né? E a partir disso, nossa, vieram várias coisas boas, assim. Eu estava relendo, né, todo o material para poder estar aqui com você hoje. Então, revivi muitas coisas, muitas entrevistas, pessoas que já se foram, tipo, pessoas que já morreram, que eu entrevistei os mais velhos, tipo, que viveram na década de 60 e na década de 50, que eram crianças na década de 50 e já faleceram. Então eu revivi muitas coisas para poder estar nessa live aqui hoje. Bom, muito bom. E é bom, a gente fica assim. Eu fico lisonjeado diante desse seu relato, né? Porque é muito bom. É reviver tudo isso. Diante daquilo que você vai falando aí, a gente vai relembrando do tempo que a gente ia pro São João, que ia com nossos pais, que ia, que não sei o quê, que ficava até de manhã, de madrugada, depois, como eu moro aqui no povoado, na Manilha, então saía com o sol na testa e com o sapato na mão, e os carros passavam. É Exatamente. muito bom, muito bom, muito bom. Realmente. Vamos lá. Pessoal, Vamos vocês lá. podem fazer pergunta. Boa noite, todo mundo que foi entrando aí. Damiana, Tati. Uma galera já entrou por aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem muitos boa noite. Gerinaldo, boa noite. Tem mais? Lucimara, Laurinha, enfim. O pessoal todo que foi entrando aí, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E pode compartilhar a live aí. Marca o pessoal, marca os amigos. Vai ser bem interessante. É uma viagem no tempo, né? Essa live vai ser uma viagem. Total. Muito bom. Como é pra você, Liane, assim, vivendo em outro estado, né? Outras culturas. E deixa eu ver aqui como foi que eu botei aqui, porque a letra da pessoa é ótima. É assim mesmo. Do início, como foi muito difícil essa adaptação, ainda é difícil vivenciar esse momento. Acredito que seja difícil o fato da distância da família, né? Mas como está sendo para você, sei que você tem outros projetos também aí, né? Que você desenvolve outros projetos. Mas como foi esse período inicial para você? Ó, eu vou te contar um babado. São Paulo é pra louco. Eu moro no centro, tipo assim, centro de São Paulo. Eu não moro nas cidades vizinhas e nas zonas vizinhas. Eu moro na Zona Sul, é até perto da Paulista, entre aspas, uns 5, 10 quilômetros, nem sei dizer ao certo. Mas é que São Paulo é um ritmo 1000 vezes mais acelerado do que a Sergipe. Eu não vou nem falar Areia Branca, do que Sergipe. Vocês terem uma ideia, não se espera em escada rolante. Você anda na escada que já tá andando. E se você não andar e você ficar parado, tem uma regra que você fica do lado direito e todo mundo vai passando correndo do lado esquerdo, porque tá todo mundo atrasado. Então, primeira vez, eu sempre vinha para cá para fazer cursos de dança, né? Enquanto eu estava estudando aí, ou pela universidade para fazer trabalho, essas coisas, para as universidades. Mas não para morar. Daí, quando eu vim morar, nossa, que eu vim viver o ritmo da cidade, é outro totalmente diferente. Tudo é acelerado, a concorrência é total, tudo tem, do bom ao melhor, 24 horas. Se você quiser comer um acarajé, 2 da manhã você vai achar. Se você quiser comer um açaí, 3 horas da manhã você vai encontrar um delivery. Mesmo com pandemia, sem pandemia, do jeito que for, eles se adaptam.
Então é aquilo, tem de tudo, do 100% bom ao 100% perigoso, digamos assim. De violência urbana, de mobilidade urbana, transporte público, que tudo é muito longe. Né? Às vezes a pessoa faz, Lina, você está em São Paulo, vai na 25, só que para ir na 25 de março parece que é aqui do lado quando eu vou no centro de Aracaju. E tô no Augusto Franco, que dizem que Augusto Franco é outra cidade. É. Mas pra ir. Então, para você ir na 25, a depender do lugar que você vai, você pega, às vezes, 2 metrôs, um ônibus, e às vezes trânsito, se você, mesmo se você for de Uber, em uma distância que seria de 20 minutos, você leva 1 hora por conta do trânsito. Então tem tudo, tem do lado bom, que faz você crescer muito, faz você ir atrás muito, porque você fica se sentindo aquém do ritmo. Então faz você pegar no ritmo. É tanto quando eu volto para Aracaju, é muito doido. Eu sinto a diferença quando eu volto para Aracaju, quando eu volto para Areia Branca. Porque é muito calmo, é tudo muito tranquilo. E aí eu chego lá muito acelerada. A gente tá caminhando na orla e de repente a gente tá andando olhando para os lados para ver se tem alguém, aí bota a bolsa para frente, aí bota não sei o quê, por mais que tenha. Mas é um ritmo doido. Então eu demorei a me adaptar, não vou negar, demorei mesmo a me adaptar. Ainda saio com medo para alguns lugares. Ainda tenho esse receio meio provinciana, digamos assim. Mas hoje estou mais adaptada. Não sei te dizer ao certo se me sinto mais daqui, mais daí. Eu me sinto daí, mas tem uma parte de mim que já está adaptada a tudo que eu consegui construir aqui. Talvez, até meu esposo ele se questiona, será que se você tivesse em Areia Branca, você teria talvez construído tanta coisa no ritmo de agora? Aí eu fico tentando compensar nessas coisas, sabe? Pra não sentir tanto. Mas a falta dos familiares, a falta dos amigos, a falta das coisas de viver mesmo, de estar na rua, de ver o pôr do sol, por exemplo. Aí, 6 horas da tarde, o sol tá se pondo. Aqui no verão, 8 horas da noite, com horário de verão, tá tudo claro. Hoje tá extremamente frio. Eu tô de blusa de manga, de cachecol, com 2 meias. Olha que intimidade, hein? 2 meias no pé. Olha aí. Porque tá frio. Então tem isso também, o clima é diferente, mas assim, tudo depende do seu propósito, né? O meu propósito na época era estar com meu esposo, a gente tinha casado há pouco tempo, eu tinha terminado o mestrado, ele tinha uma proposta de trabalho muito boa, então a gente veio. Aí aqui eu fui fazendo outras coisas e fui me adaptando. Mas a adaptação é constante. Aqui também tem uma coisa que é muito engraçada, que é as 4 estações no mesmo dia. Ontem tava 30 e tantos graus. Seco que a pele rachava, precisando de água. No outro dia, baixou 18 graus na temperatura. Hoje amanhecemos com 12. Então, essas mudanças, assim, é muito doido. Que em Aracaju a gente tem ou quente ou mormaço, né? Digamos assim, o calor. Uma chuvinha para refrescar no mês de junho. Mas, assim, essa adaptação foi bem legal, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi bem... Como é que eu posso dizer? Dolorosa, sabe? Eu aprendi, mas me fez aprender muito, assim, me fez aprender a colocar as minhas coisas mais em prática. De ter muitas ideias, muitos projetos. Ah, não, eu vou fazendo, deixa eu aprimorar mais. Não, aqui, meu, se você não faz, alguém tem a mesma ideia ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a pessoa já registrou, já fez, acabou. Então, é muito assim. Então, me incluir também no mercado de trabalho, no mercado da dança, no mercado da antropologia também não foi fácil, né? O Belle Mamãe, ele me deu esse up, assim, que é a dança para mães e bebês, né? Um método que eu criei. Então, ele me deu esse up para eu me firmar no mercado, porque é muito concorrido. Deixa eu anotar aqui. Veja aqui os comentários. Ali em cima. Júnior, seja bem-vindo. Maria Luana. O pessoal tá entrando aí. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. As mensagens vão aparecendo. Essa a pessoa menina é a filha de Vavo e de Deró. Sou. É a filha de Vavo do material de construção. Irmã de Antônio, Elton e Genival Júnior. Quando eu fui fazer um cartaz para divulgar, eu disse assim, eu vou botar filha de Vavo. Não, vou botar não. Isso é muito comum, né? Aí, de tipo, quem é? É a filha de Vavo. Aqui no Nordeste, a gente sempre associa a pessoa ao pai, ao avô, ao pai, né? Aí fica melhor dessa associação. Não, mas aí Gilvânia me cortou e não deixou fazer isso. Que bom, né? Então vamos lá. O pessoal pode fazer perguntas. Vamos continuando. Não sei se eu vou conseguir responder, mas pode fazer.
Só não vale perguntar a idade, brincadeira. Vai que surge, né? Damiana, parabéns, Liana. Sucesso na sua vida profissional. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida, você e família. Isso mesmo. Obrigada. Amém, Damiana, amém. Diante de tudo que você juntou, né, para sua pesquisa, e também vivenciou na época, né? Na época, o que mais você percebeu que mudou de lá para cá? Assim, que você tem notado, por mais que esteja distante, mas a gente vai percebendo quando você vem para cá, você vai percebendo as mudanças que foram acontecendo. O que você mais percebeu de mudança naquilo que era a nossa cultura, que é a nossa cultura Você aqui? fala do São João em si, né? Das festas de junho, né? Então, a minha monografia inteira é trazendo justamente essas mudanças. Desde a década de 50, com o Batalhão Primeiro de São João, que é coordenado, digamos assim, pela Dona Filhinha, lá nos anos 50, quando Zé Dio era criança, pra você ter uma ideia. Faz bastante tempo. Eu tenho até uma foto para mostrar. Eu não sei se você vai perguntar mais isso mais para frente, mas eu vou mostrar essa foto, que foi a única foto que eu achei do batalhão. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. E eu faço a minha monografia toda. Deixa eu ver se vai dar para ver. Deixa eu apagar a luz aqui. Dá sim. Só vira um pouquinho para baixo assim, um pouquinho. Isso. Assim, para tirar o reflexo, né? Isso. Ó, essa senhora aqui do meio é a Dona Filhinha, que coordenava. E ela já era uma senhora, tipo, essa foto deve ser dos anos 50, dos anos 50 e pouco, sabe? Aí você vê umas pessoas com violão, umas pessoas com bananeira na mão, tá vendo? Galhos. Eu apertar era milho, bananeira, né? Isso, de milho, porque eles estão celebrando o milho, né? A colheita. Lindo. Ó. E ela tá. E muita gente com candeeiro na mão, porque não tem energia elétrica. Essa foto é no centro aí de Aracaju, onde tem a paróquia. Oh, de Areia Branca, desculpa, a louca. Meu esposo tá aqui também me corrigindo. Na paróquia. São Batista, na Praça do Banese. Na Praça do Banese, exato, na Praça do Banese. Isso. Então, aí essa é uma foto do batalhão. Deixa eu acender a luz aqui para ficar mais claro. E essa foto foi a única foto que eu achei. E ela não tá numa qualidade muito, muito boa, porque ela era uma foto num porta-retrato. Ou seja, não dava para tirar porque ela já estava colada no vidro. Então eu tive que fazer uma foto da foto e tentar escanear uma foto por cima de um vidro, sabe? E aqui ainda eu já peguei da monografia, então já não tá com uma qualidade muito boa. E essa é o primeiro registro que eu tenho, que tá na monografia, disponível para o pessoal ver, que foi cedida a foto pelo Zé Dio, quando eu fiz entrevista com ele. Então, as comemorações, elas eram em cortejo, em ruas que não eram asfaltadas, que não tinha iluminação elétrica, não tinha energia elétrica, não tinha iluminação na rua, então eram os candeeiros. As pessoas se reuniam na casa dessa Dona Filhinha, no Ponto Chique, e de lá, as pessoas saíam caminhando pelas ruas em direção à paróquia de São João Batista no dia 31, na noite. Então, por volta, segundo Zé Dio, né, por volta de maio. Por quê? Então, a abertura de São João sempre já foi... Ela vem daí. Essa abertura que a gente conhece, festiva, ela nasce daí. Caramba. Ela não existia antes. Era antes, porque nessa época Areia Branca não era cidade. Areia Branca era um povoado de Riachuelo. Isso. Areia Branca se emancipa, acho que em 1963, se não me engano. E isso eu tô falando antes ainda, tipo, na década de 50. Então não tinha energia elétrica. As ruas eram barro, como a gente infelizmente ainda tem algumas hoje, né? Alguns povoados assim. E as pessoas saíam do Ponto Chique na casa dela por volta de 10, 10 e meia da noite, do dia 31 de maio, em direção à paróquia da São João Batista, na Praça do Banese, que era uma paróquia bem pequenininha. Inclusive, minha avó, falecida avó, tinha foto dessa paróquia da época. Foi uma das entrevistadas, porque assistia ao cortejo. E aí o pessoal vinha na rua, porque a ideia era assim... Segundo a tradição junina, né, o Santo São João, ele dorme na véspera, no dia 23. Por isso a gente acende a fogueira no dia 23. Que é pra gente poder acordá-lo, mas ele não pode acordar, porque senão ele desceria do céu e tocaria fogo na terra.
Mas o que é que a gente faz como devoto? A gente acende a fogueira para agradecer pela colheita do milho. No dia 23. Mas em Areia Branca, essa comemoração iniciava antes, no dia 31 de maio. Por isso surge a abertura do forró do estado, porque ninguém comemorava antes. Todo mundo comemorava São João no dia de São João. Então, nesse dia 31, se reuniam na casa de Dona Filhinha, sem muita regra. Não era uma coisa como a gente vê hoje. Gente, vamos marcar um encontro no Facebook, um evento no Facebook para ir para um. Não. Era bem comunitário mesmo. Então, assim, gente, vai sair o cortejo da casa de Dona Filhinha, porque ela é muito devota de São João. E ela faz esse trajeto como se fosse uma procissão. Só que eles não iam cantando músicas da igreja, eles iam cantando versos. Versos que eles chamam de brinquedos de roda. Vou esquecer o nome dela. Mas a dona da Daça, que hoje está falecida também, a mãe de Edinalva, ela me deu entrevista, tipo, eu ainda tenho essas coisas guardadas, uma relíquia. Né? E tem uma outra que mora na Praça da Paz, daqui a pouco eu abro a monografia para ver, que ela cantou os versos para mim. Então o que eles faziam? Pegava a roupa mais simples que tinha, porque era lama, geralmente tem o quê no São João aí? Chove, no dia 31, geralmente a abertura dos festejos é baixo chuva. Chão de lama, vinha todo mundo na rua com os candeeiros, aquele violão que você vinha, os bandolim, cantando. E o verso principal era: primeiro de São João, morena, venha ver, nós hoje aqui vadeia até o dia amanhecer. Primeiro de São João ainda tem recordação, acorda todo o povo pro primeiro de São João. Então nem era chamado Batalhão Primeiro de São João, era Primeiro de São João, porque era o dia 1º de junho, primeiro do mês de junho, né? Então, o que é que ela fazia? Ela devota, ela já fazia esse cortejo cantando essas músicas, todo mundo improvisava uma música e iam passando pelas ruas. E aí o que acontece? Os moradores que tinham um pouco mais de condições faziam milho assado, faziam bolo. E aí botava na porta de casa, abria a porta, ia passando, aí o cortejo parava. Alguém trollava um verso, entoava um verso, comia um milho, uma canjica, uma pamonha, seguia para outra casa, bebia um pouco. Tudo com muito respeito, porque era uma senhora que fazia, né? E o seu Manuel Preto também, eram eles dois. E daí, eles iam até chegar, tinha que chegar 5 para meia-noite, meia-noite na frente da igreja. Que era para chegar lá, alguns entravam e rezavam, iniciava a novena, né? Tem as rezas, porque o mês está chegando. Então, era essa comemoração que existia na década dos anos 50, 60, né? Mais ou menos por aí. É bem comunitário, eu diria assim, sabe? Não tinha uma regra do tipo, você não pode isso, não pode aquilo. As pessoas iam sentindo o que podia dentro da casa da pessoa, o que não podia, de acordo com a época, né? Então era um momento de festejar, como eu mostrei para vocês naquela foto. Deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou só baixar a luz do meu refletor, senão vai refletir assim que eu, né? Que massa. Se você observar de novo, as pessoas estão com as vestes bem simples. Ela tem um chale na cabeça, violão, que era quem cantarolava, né? As músicas, era tudo comunitário. E o milho, ó, dá pra ver, não dá? Acho que eu mexo um pouquinho a mão aí, não sei se dá. Acho que não tá focando. Ó, o Jorge disse que lembra desse tempo, Jorge Moura. Ó, tá vendo? É muito gostoso relembrar. E para fazer toda essa pesquisa, que eu tô te resumindo, tipo, um capítulo inteiro da monografia, eu entrevistei muita gente. Então, eu não vou lembrar de todas e eu corro o risco de esquecer alguém, isso é péssimo. Mas eu entrevistei o Zedil, a dona da Daça, que não tá mais entre a gente hoje, a minha avó, Josefa Inocência, que foi uma das primeiras professoras, se não a primeira professora da cidade, né? Inclusive tem uma escola, né? Não sei como tá, né? E entrevistei ela e entrevistei. Não, eu tenho que lembrar o nome da senhora que cantou tantos versos bonitos para mim. Eu vou abrir a monografia enquanto eu vou falando. Tá. Entrevistei a dona Maria de Zé de Sabino. Maria Zé de Sabino. Ele é viva, a dona Maria Sabino. Que foi quem, na época, ela ainda levou, depois que Dona Filhinha faleceu, ela e Zedil foram as duas pessoas que por alguns anos foram mantendo o batalhão ativo. Porque assim, até aí não existia uma outra comemoração naquele dia. Era só aquilo,
né? Sim. Depois disso, passou o dia 31. Aí entra agora o processo de comemorar as novenas. 9 dias antes do padroeiro, a gente inicia as novenas, né? A quermesse. Inclusive, já fui até do grupo de jovens de Areia Branca. A gente tinha um grupo de teatro. Eita, saudade. E aí, aí o pessoal começava... Tô com bastidor aqui hoje. É o som. E aí, bastidores. Ela já tá com soninho, entra no horário do sono dela. Deixa eu só me achar aqui de novo. Achei os arraiais. No mês de junho, passou o São João, o batalhão, né? Primeiro de São João, que era isso o nome dado, não era. Vou até me jogar aqui. Não era São João de Paz e Amor, não era São João do Pé do Chão, não era Batalhão da Minhoca, era primeiro de São João. Era esse o nome. E aí, no mês de junho, depois que passou isso, chegou dia 23, aí a comunidade toda começava a montar os arraiais. Então, eu fui entrevistar Aninho, o esposo de Gil, né? Nossa, muita gente, eu fiz uma base de umas 40 entrevistas com uma galera muito massa. Que eles me contavam como eles iam pro mato para pegar o macho, para pegar as folhas, as palhas de coqueiro. Oi? Tinha também o mastro também. Só que não era o mastro como capela, o mastro como foco, que o pessoal vai de lama. Era o mastro para estar dentro do arraial. Não era o foco, né? Diferente de capela. É capela mesmo? É capela, não é? É, capela. Que eles fazem um cortejo na rua com o macho para montar no centro, né? Não, em Areia Branca o macho era para montar... para fazer as brincadeiras de São João, de subir, e tinha sebo, tinha um brinde lá de cima, pode ser, isso. Não tinha aquele foco como o ponto principal. Então o pessoal começava o quê? Os jovens da cidade, a pegar madeira, palha de coqueiro e a montar. Pelos meus registros, tinham 3 arraiais naquela época, década de 70, 70 e pouquinho, que é ali de José Reis, próximo à Praça da Deso. Sim. Na Heráclito Diniz. Eu morei na Heráclito Diniz, né? E aí tinha um outro arraial, que é hoje ali onde a Aninha mora, mais ou menos. Perto da Praça da Igreja. E um outro arraial mais próximo, onde é o colégio, não sei se ainda tem o Colégio São João Batista. Tem. Pronto, eram os 3 pontos assim, ó, de arraiais. Os 3 arraiais. E aí, na minha pesquisa, eu achei muito mais material desse que a Aninha me trouxe, né? E o meu pai também participava. Inclusive, eu tenho foto para mostrar do casamento caipira nessa época. E a foto é do meu pai. É do Vavo. Sessão humilhação. Vamos lá, Vavo. E aí, o que eles faziam? Não tinha palanque. Eles montavam em cima da carroceria de um caminhão um palco, que baixava, né? Muitos anos. Até nos comícios tinha isso. Isso. E eles faziam o casamento caipira ali. Eu vou mostrar aqui. Zoraide, meu pai. Deixa eu apagar a luz. Olha! Ó, esse é meu pai, o meio. Essa aqui é Zoraide, não sei se vocês conhecem. Sim. A mãe e o de padre, quem é o Débora. padre? O padre, eu sabia o nome dele, mas eu tenho que abrir na minha monografia, porque na monografia eu coloquei os nomes. Mas, Gil, você lembra quem é? Gilvânia vai lembrar, com certeza. Gilvânia, você lembra? Acho que ela vai lembrar. Se ela não conseguir lembrar e alguém tiver dúvida, eu posso pôr nos comentários depois. Ai, como era o nome dele? Meu pai que me disse na época, foi fulano. Agora eu não vou lembrar, assim, quem era. Mas que massa. Ó, Débora falou aqui, minha mãe. Sua mãe mesmo, Débora. Otávio. Era Otávio mesmo. A Glaelson, Jorge da Glaelson. Era Otávio. Inclusive, tem várias fotos, porque o que eles faziam nesse dia? Tinha o casamento, mas o casamento tinha o cortejo. Então, as carroças eram enfeitadas. Meu Deus, eu tô mostrando foto de jeito, mas vou mostrar. Tá público lá já, né? Aqui, ó, é outro irmão de Anin. Deixa eu baixar a luz. Adailton, ai meu Deus, eu posso esquecer o nome. Massa. O pai de Gardênia, é porque as minhas amigas eram os filhos dele, né? Esqueci o nome dele também agora. Esqueci o nome, Gil, fala. Diga aí, já sabe o nome de todo mundo. Pronto, é o pai de Gardênia, de Fernanda, que são minhas amigas. Essa aqui vocês vão lembrar, eu não vou nem dizer quem é. Essa aqui é outra do casamento caipira,
Vocês vão se lembrar quem é, não vou falar não. Demilton. Demilton, isso. E essa aqui, vocês lembram quem é? Ai, meu Deus. Deixa eu botar um pouco mais de longe, por causa do foco. Ah, é. Eu sou Vamos ver se péssimo. alguém fala. Não vou falar não, mas o pessoal sabe. O pessoal Giovânia, conhece. diga quem é. É que eu acho que tá com um pouquinho de delay. Isso, Deixa isso. eu só pôr o carregador aqui, que meu carregador saiu, senão a gente vai encerrar a live e eu sumir, né? Ó, Teca. Demilton foi. Teca. Aí, falaram. Maria da Conceição, eu inclusive anotei o nome dela, Maria da Conceição. Então eu achei esses materiais, muita gente me deu. Relíquia. Meire, meu tio Araújo também, que participava desses festejos. A Débora tá pedindo pra colocar novamente. Gil. Colocar novamente? Coloco. Deixa eu só achar ela novamente aqui. Essa é Zoraide. Deixa eu abaixar. Ó. Quem acertar vai entregar a idade. Não, calma, Amanda. Eu também tô vendo. Ó, e observem aqui, ó, o pessoal ia de carroça, aí colocava aquele terno, a noiva realmente com vestido de noiva, a carroça toda enfeitada. Eles viviam, na verdade, né? Viviam, Sim. porque o processo gostoso da coisa não era só o momento do cinturão dos noivos em cima de uma carroça, sabe? O processo, desde até pouco tempo, né? Era você durante o dia montar aquela carroça, pegar a palha, montar os arraiais, que você fechava o arraial com bandeirinha, com várias coisas. Tinham as quadrilhas, aí tinha a quadrilha de paitó, como que você já deve conhecer, dancei muito na quadrilha deles já. Eu não tenho essas aqui, deixa eu ver, aqui já vem mais pra frente. Eu separei só algumas, né, pra gente ver essa transição. Oi? Olha, pra você ter noção, eu tô aqui no quarto, meus pais estão aqui na sala, tô tudo aqui tentando lembrar o nome das pessoas, falando, não sei o que, eu lembro disso, eu lembro disso. Muito bom. É muito legal, é muito legal. Isso eu tô falando de uma época que Areia Branca ainda não tinha festa, como é que eu falo assim? Eu falo de festa mercantilizada, que é o termo que eu uso. Que é uma festa que se tornou um produto. Isso ainda não era. Era feita pelas pessoas que moravam na cidade para que eles tivessem seus momentos de lazer, de dança, de trio pé de serra tocando. Enfim, que é esse aqui? Esse que tá perto de Teca é Nego do Bolo. Deixa eu botar de novo pra vocês. Sim, Damiana, vamos tentar fazer várias lives nesse sentido. É muito bom, gente, esse negócio. Vamos, é muito bom. Deixa eu botar de novo para ele ver. Ó. Deixa eu baixar a luz. Vou baixar assim pra vocês verem. Ótimo. Agora ficou bom de ver. Caramba, gente. Que legal, né? E eu tenho várias outras fotos, assim, que foi a galera mesmo. Inclusive, entrevistei a Teca, elas mesmas me mostravam, assim. Enquanto eu fazia entrevista, eu tenho. Aí meu pai, eu tenho. E às vezes era foto que, tipo, tinham muitas fotos que tinha o Otávio. Ele falou do Otávio, eu lembrei na hora quem era. Porque eu tinha outras fotos em que ele aparece como padre. Então já parecia que tinha assim o personagem, né? Então eles comemoravam para os arraiais nessa época. E em São Pedro tinha aquilo da comunhão do forró, das pessoas fazerem um café da manhã para fechar o mês. Então eu digo que Areia Branca, diferente dos outros festejos no estado, a gente não festejava o mês de junho só no dia de São João, de São Pedro, né? Porque Santo Antônio sempre foi Itabaiana, né? A festa de Caminho do Meio. Ninguém toma só Exato, a gente sempre festejou do dia 31 de maio ao dia 30, 29 e 30, né? Dependia muito do calendário, que às vezes dia de semana. Então, nessa época, Eliana, o café já existia também, o café da manhã? Então, o café não era presente como uma mesa desse tipo, mas era presente como um café comunitário, a comunidade. Todo mundo levava o que tinha e todo mundo... Era a ideia de comunhão, né? Todo mundo levava o que tinha e tudo bem. Se eu levei um milho e você levou, sei lá, 5 canjicas, sabe? Era uma coisa assim, mais comunitária. Desde o batalhão até o momento das quadrilhas, de montar o arraial, de festejar o São Pedro, tudo isso. E paralelo a tudo isso, ainda tinha a comemoração da igreja, né? Porque a igreja também fazia
a sua quermesse durante o dia de 23, porque, segundo a tradição, a gente tem festa, no dia do santo não tem festa comercial, porque é de direito da igreja, assim, digamos, a comemoração do santo no dia, É o não dia tem da essa igreja, festa, né? a festa mercantilizada, que a gente diz, a festa produto. Então, eu lembro que teve épocas, já mais recente, né, que alguns padres mais famosos que cantavam, nesse dia era o dia do padre cantar, mas aí eu já tô falando de outra festa, né? Não vamos misturar, porque a Sim. gente vem numa linhazinha do tempo, assim. Então, essa época é uma época que não tem prefeito, é uma época que é povoado, é uma época que é dependente, né, de Riachuelo. Daí a Areia Branca se emancipa em 63, e aí vem os processos, entra a parte política. Aí eu não vou lembrar exatamente o ano, mas na minha monografia tem, acho que em 83, 82, talvez, para ser mais exata, que é no governo do Zé Franco, que foi, acho que, o primeiro prefeito que instituiu a abertura dos festejos juninos. Então, a partir dessa data, começou a acontecer duas manifestações em conjunto. Começou, tinha o batalhão até então, ainda tinha força, a Dona Filhinha faleceu, a Maria de Zé de Sabino continuou com todo respeito, o Zé Dil também. Daí em 83, o que eu percebi dentro da monografia, né? Que o poder do Estado, o poder municipal, percebe nessa manifestação que essa manifestação estava atraindo gente de outros lugares. Então, aquilo que era só o batalhão estava se tornando maior. E aí, o que é que a prefeitura faz? Centraliza ali na praça não, onde é o colégio do São João Batista, a parte mais alargada da rua. Não é Sim. bem no colégio, é entre o colégio e a entrada da rua, acho que é Rua Santa Bárbara e São Pedro. É esse mesmo. Eu acho que é por ali. E que eu lembro que por um lado entra Santa Bárbara, do outro lado sai São Pedro, né? Que era o loteamento Seu Olímpio. Aí, sabe por que eu lembro dessas coisas? É que como meu pai tem material de construção, eu anotava todos os endereços dos clientes. Aí, Então eu tenho na memória o nome dessas coisas ali, era no loteamento, né? Então, a primeira festa mercantilizada, vamos lembrar assim, que concentrou as pessoas num lugar diferente do batalhão. Como era a festa do batalhão? Saía lá, aquele cortejo pela rua, as pessoas vinham celebrando, falando seus versos, cantava, improvisação de versos, celebrava o santo, celebrava o arraial no mês de junho e a comunhão depois. E aí, como é que chega? Ele percebe, o poder público percebe assim, nossa, tá chegando mais gente, a gente precisa, de certa forma, estruturar um pouco mais a cidade, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser um produto. Então, foi o primeiro ano em que teve uma festa parada. O que eu posso dizer parada? Antes era um cortejo, que fazia as pessoas saírem das suas casas, com a roupa mais velha que tinha, porque era lama, a roupa depois jogava fora. E aí começou a ter uma festa centralizada. Uma festa num lugar, que fazia com que as pessoas, peraí, então eu preciso me arrumar de outro jeito, porque ali já tem asfalto, porque Zoradinho. a mudar. O trio é já contratado. Então, a bandeirinha já formava um arraial que não era feito somente pelas pessoas, mas pelo poder municipal. Então, o que aconteceu nesse processo? Sempre deixando claro, gente, que não é... Ó, Zoraide, eu mostrei você nesse instante, mulher. Foi. A liberdade. Todo mundo diz horário. Então, vamos pensar assim, né? Pensando como uma cabeça de cientista social analisando. Não para falar se é bom, se é ruim. Isso não é o papel da ciência, né? Mas para a gente poder analisar como que se deu o processo, que eu chamo um processo de identidade e de mercantilização dessa festa. Como essa festa deixa de ser algo comunitário e passa a ser um produto, a ser vendido mesmo. É tanto que a gente tem, até hoje, patrocinadores e tal, é porque é um produto, né? Verdade. E aí, se é bom ou se é ruim, fica a critério de qualquer pessoa pensar sobre isso. Daí, nessa fase, começou a acontecer o quê? Coisas duplas. Eu tinha um cortejo com uma característica e, ao mesmo tempo, eu tinha uma festa concentrada num lugar que me pedia me importar de outra forma, digamos assim. Ou me dava a vontade de, poxa, eu queria estar mais arrumada hoje. Ou, caramba, eu queria tanto estar naquela lama correndo. Então, começou a acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E as pessoas que vinham de fora queriam ver o batalhão. Outras queriam ver aquela festa já concentrada. E as duas coisas começaram a correr juntas.
Só que a mercantilização, o processo de produto, patrocínio, entrada de empresas, poder público, começou a valorizar ainda mais a festa, produto que a gente tem hoje, né? Que na época era bem menor. Então o batalhão ele foi perdendo força. Ele foi perdendo força porque o foco ficou em duas coisas. Então, quer ajuda? Quem tem Nada, pai, criança vai continuar. Então as duas coisas começaram a acontecer, né? Assim, as duas coisas foram caminhando juntas. Então, aonde vai encontrando o poder público junto com patrocinadores, com grandes empresas, divulgar marca, aí entra todo um processo de mercantilização mesmo, coisa, produto. E as pessoas também gostavam daquela nova festividade. O batalhão foi perdendo força. Então, é nesse momento que a Areia Branca se torna cidade, que tem uma ação do prefeito, e que essa ação do prefeito é também. A população também curte essa nova coisa que está chegando. Quem vem de fora começa a curtir também essa coisa que está chegando, porque não tinha em outros lugares, principalmente as cidades mais vizinhas, Riachuelo, Itabaiana, os povoados, Pedrinha, Manilha, Colônia 1, 2, enfim. Todo mundo dava para ir para um lugar só. Então, é isso que vai começando a deixar o batalhão a ir sendo, sabe, esquecido. Só para fazer um complemento, tinha mais 2 arraiais do senhor. Sim, o arraial do senhor Fausto, eu tenho uma foto aqui, peraí. Isso, deixa eu ver se eu acho a foto do senhor Fausto aqui. Eu tenho foto dele, será que eu não mandei? Jorge Cláudio contribuindo. Manda para mim a foto do senhor Fausto, Elton. É que eu não vou achar na monografia. Tem foto, inclusive, na monografia do seu Fausto. É que eu não vou ter todas aqui, né, para mostrar. Mas eu vou achar. É importante ter um livro, realmente, um livro contando a história do nosso município, para que nós pudéssemos ter acesso a muitas coisas, porque com o passar do tempo nós vamos esquecendo, as pessoas mais velhas vão morrendo, né? Eu queria Natural, muito poder e a gente lançar vai o livro perdendo. assim. É Era que precisaria de um investimento, né? Aí eu precisaria de um investidor que pudesse topar, porque não sai tão barato. E eu queria com as imagens coloridas para a gente poder ver as cores, né, das bandeirinhas. Acho que faz tanto sentido as cores, remete a cheiro, a lugares. Só um minutinho, tá na área de trabalho do meu computador. Tá intitulado Senhor Fausto, manda para mim. E eu tenho essa foto na monografia, deixa eu ver se eu acho aqui. É porque a monografia tem umas 70, 80 páginas. Aí eu vou achando. E aí eu vou mostrando pra vocês. Mas é nesse momento que o batalhão começa a decair. Eu tô de olho baixo, mas tô ligada, tá? Ele começa a declinar. Ó, essa é uma foto do arraial. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês. Que é um dos outros arraiais que ele citou aí. Passei demais. Aproveita, pessoal, e vai compartilhando, convidando as pessoas a participar da nossa live. É uma aula de cultura, a cultura da nossa cidade, né? Onde tudo começou. Muito bom, muito bom. Enquanto meu esposo busca a foto ali para mandar para mim, você mandou? Manda para mim. É que esse daqui tá no modo avião, aí ele tá mandando o computador para cá e eu tive que ligar a internet. pra não ir. Mas tinha esse do senhor Fausto, deixa eu ver qual foi o outro que ele falou. Eu tô na prefeitura, tô frente da prefeitura hoje. Briguindim. Isso. Tinham vários, né? É que durante a pesquisa, o que eu relatei na monografia eram os que eu tinha mais material, porque como eu trabalhei com festa, identidade e memória, e o que é que vem a memória nisso aí? Vem a partir das entrevistas. Então, tudo que guiou a parte de memória no meu trabalho é dos relatos orais. Então, foi tudo que as pessoas iam me falando e o que tinham registros. Alguns estão só citados, porque eu não consegui foto. Outros eu tenho foto e consegui mandar. Eu encontrei um aqui do Arraial. Peraí, deixa eu virar o celular. Leva um pouquinho de tempo, mas eu tô doida pra mostrar essa pra vocês. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ó. Não, esse aqui é de um arraial, ó. Tá um pouco sem foco, né? Peraí. Se eu fizer assim, acho que é melhor. Tá ótimo, mas dá pra ver. Dá pra ver umas bandeirinhas, ó. Dá pra ver que tem um padre, a noiva. Tem, ó, meu pai tá aqui atrás.
Edinalva tá aqui sentada aqui embaixo, a filha da dona da Daça, mãe de Saulo. Olha, eu denunciando todo mundo, Senhor. Mas eles que me cederam, né? Então acho que eu tô autorizada a Ah, usar. sem direitos E, autorais hoje. hoje sim, hoje sem direitos autorais. Então, é mais ou menos assim que acontece esse processo de como que surge esse festejo que a gente tem hoje, que já teve vários nomes, né? Então, é o primeiro de São João. Esse dia 31 de maio era esse o nome. Depois, com a entrada política, eles tentaram. Ó, tem mais uma aqui sobre a cultura de areia branca. Ah, entendi. A importância de se falar sobre isso nas escolas. Ah, eu super toparia se eu tivesse aí na sala de aula. Super toparia porque eu gosto. Ah, meu esposo trouxe aqui a E foto a do seu riqueza do Fausto. povo tá na Ó, cultura, né? a E do seu Fausto. Tá no computador. Seu Fausto é esse aqui, ó. Deixa eu mas botar mais pertinho. tá ótimo. Deixa eu ver de perto se eu lembro de alguém para contar. Nossa, o filho Zé Reis. A filha de Zé Reis, não vou lembrar o nome. Ai, não vou lembrar o nome deles, mas Giovânia, cadê eu você? conheço. Eu não vou lembrar o nome deles, mas essa aqui, ó. Conheço. Amiga das filhas. Conheço. Ó, e o seu Fausto é esse aqui, ó. Legal, né? Que Aqui massa. é aqui é dos arraiais dele, aquela foto. É o registro desse arraial. Foi Jorge, né, que comentou, você falou? Não lembro quem comentou. Foi, Jorge Aglaels. Pronto, ele comentou. Então tinham vários pontos, assim, porque como era comunitário, é igual botar fogueira na frente de casa. Você teve adeptos, você põe, a quadrilha você faz. Reusa! Nossa, ele lembra de tudo olhando as fotos. Ele lembra de tudo. Tinham várias. Era tipo fazer fogueira. Né? Então, o que você me perguntou disso do que foi mudando, a mudança mesmo desse formato de batalhão, que era o primeiro de São João, esse formato começa a ser modificado aí, quando entra o poder público criando um novo formato de festa centralizada e as pessoas, tanto da cidade quanto de outras, começaram a ser adeptas desse formato. Né? Mas por muitos anos as duas comemorações seguiram juntas, com menos foco, com menos adeptos do batalhão e sempre crescendo mais até o auge na década de 90, que era com os festejos juninos, né? Tem mais aqui? Acho que não, né? Para bate-papo nas redes sociais, em pleno horário de aula, tá. Acho que ela quer ou ela, não sei quem que é. Não, É, ele, né? John. O uso do. Ele tá falando, o Jorge falando que não era nascido. Não, tudo bem, calma, eu também não era. Será, Jorge? Sei não, viu? E Tá o que a sabendo outra pessoa demais, Jorge. falou é sobre o uso devido, né, da internet. É na vida, né? Acho que na vida, não só na escola, mas até em casa. Quantas horas a gente passa no Instagram? Acho que deve levar isso pra vida. É bem legal. Lembro muito do trabalho da Minhoca. Pronto, esse é um ponto. Vou pegar esse ponto aqui, Batalhão da Minhoca. Esse nome, Batalhão da Minhoca, surge na gestão do Ascendino de Souza Filho, prefeito Souza. Não vou me recordar a data, mas na monografia tem a data correta, tudo. Tem até foto do batalhão. Procura pra mim. Batalhão. Na monografia. E ele anunciava na sua campanha, na época, que ele era filho da terra. Então, os opositores, eu cito exatamente isso na minha monografia, começaram a chamá-lo de minhoca, porque era filho da terra, entendeu? Uma Olha aí, analogia. ó. E aí ele pegou esse nome e colocou no batalhão. E aí entra mais uma vez o poder público dentro de uma coisa que era comunitária. Então as pessoas agora deixavam de ter as suas roupas comuns do dia a dia, daquela primeira foto que eu falei para vocês, mostrei para vocês, e começou a ir fardado, com uma blusa com o slogan da prefeitura, com o nome Batalhão da Minhoca, com um estandarte escrito de vermelho, escrito em branco, Batalhão da Minhoca, que era com a Maria Zé de Sabino, que estava à frente nessa época, que a dona Filhinha já tinha falecido há muito tempo.
Acho que estou falando aí dos anos 1989, 1990, talvez. Que é antes do forródromo. Nem existia forródromo ainda, tá? Nem existia isso. Liana, Então, deixa eu cortar rapidinho. Chegamos nos nossos 30 segundos. Nós vamos encerrar e vamos recomeçar e vamos começar outra, certo? e quem Pessoal, comentou aqui, comenta lá depois, para eu ver os isso, comentários de todo comenta mundo lá e depois. segue nós novamente, certo? Tá Vamos bom. continuar. Deixa eu finalizar aqui, tá finalizando, 9 segundos. Eu vou salvar aqui no E volta Instagram, todo mundo. Volta viu? todo mundo. E pessoal, vamos lá. Já tô aqui, ó. Mandei o pessoal aqui de casa falar um pouco mais baixo. Já tava ao vivo, meu Deus. É isso mesmo. Vamos esperar o pessoal ir entrando, né? Aí o Instagram vai mandar os convites novamente. Eu vou ajudar o Instagram a mandar os convites enquanto vocês vão chegando na nossa live e vão entrando aí, tá certo? Deixa eu auxiliar aqui o Instagram. Vou auxiliar o bichinho aqui que tá meio devagar hoje. Aí eu vou auxiliando aqui no sentido de mandar os convites às pessoas. Enquanto a Liana vem. Já tá aqui já? Lucas, meu amor, vou precisar sair. Não, tá certo, tá certo, Damianas. Se preocupe não, viu? Deixa eu mandar aqui o convite. O pessoal tá chegando. Oi, voltei. Oi, Gilvanise Mello, seja bem-vinda. Oi, gente. Voltamos. Voltamos. Quem fez os comentários lá no final que não deu para ver, põe aqui de novo, Isso. né? Põe aqui de novo para a gente poder comentar. Beijos, Damiana. Tchau. Cheiro. Damiana avisou que vai sair, vai precisar sair. Ah, tá bom. Se eu lembro do grupo. Claro, Luciano, o grupo Grutamanas, dá um outro babado de análise isso aí. É outra foto depois. Meu esposo tá me ajudando com as fotos aqui, ele veio com o computador agora para ajudando. Então, eu tava olhando a data ali, essa parte do Minhocão é em 1992, a data, né? Tchau, Damiana, beijo! É nessa data mesmo que ele muda o nome do batalhão para o Batalhão da Minhoca. Então, você vê que é uma ação política mesmo, enfim, e que aconteceu na época, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho até uma outra foto, me dê aí, que eles tentaram juntar as duas coisas por muito tempo. Até. Acho que tá depois. Até nos anos. Vou pegar aqui agora. Até nos anos de 95, eles tentaram seguir com o batalhão, só que ao invés do batalhão seguir para praça da prefeitura do Banese, para a igreja, seguia para o forródromo, porque agora a comemoração já era no forródromo. E aí eu vou pular um pouquinho o surgimento do forródromo para poder mostrar essa foto aqui para vocês, que é da Maria de Zé de Sabino com Rogério. Ó, deixa eu parar o celular. Rogério, Erivaldo de Carira, Souza e a Maria de Zé de Sabino. Aqui eles estão no palco. Meu trabalho, ele também envolveu pesquisa em jornais da época. Então, eu peguei jornais de 1982 que circulavam em Aracaju até a década de 90, os anos 2000, para saber o que é que o jornal noticiava, o que é que a mídia falava sobre esse processo. Então, mostrou, aqui tá até na legenda assim, ó, Rogério, Prefeito Souza, Batalhão da Minhoca e Erivaldo de Carira na abertura dos festejos juninos. Em 1900, eu tenho que olhar aí no... Vê para mim na área de trabalho essa foto, tá numerada a data. E aí, esse material todo aqui é de jornal, então eu fiz vários sobre os acidentes que aconteciam, porque as festas eram muito grandes e a galera voltava com sono, então acontecia muito acidente. Tudo isso tem na monografia também, porque eu fazia esse contraponto dos relatos orais, das entrevistas, com o que a mídia, o discurso oficial, digamos assim, dizia, né? Então eu trazia esses dois pontos. E aí a festa tomou uma proporção tão grande de adeptos. E é engraçado que nas entrevistas as pessoas falavam como que era numa cidade que não tem hotel, porque até hoje Areia Branca não tem hotel, Areia Branca não tem pousada. E receber tanta gente, assim,
como que fazia? E aí o que acontecia? As pessoas da cidade alugavam as próprias casas para os turistas, iam dormir no José Romão, no Pedro Diniz, que a prefeitura cedia a escola para essas pessoas morarem. E durante o mês de junho, porque tinha gente que tipo vinha de outro estado e Os alugava o moradores hotel. que saíam das suas casas ou as pessoas que vinham que ficavam nos colégios? Os próprios moradores. Os moradores saíam das suas casas, alugavam as suas casas nos dias de festa, com tudo dentro. Com tudo, porque não tinha hotel. Então a pessoa, o turista vinha de fora, de outros estados, da capital, porque não tinha os festejos da capital. Não tinha Verdade. esse Areia Forró Branca Caju, e tinha Arraial do Povo, não. Era Areia Branca Estância. Ou você ia para um ou ia para o outro. Quem todo queria São João de paz e amor, que não tinha fogos, e o que tinha o barco de fogo ia para a estância. Era essa dualidade, digamos assim, né? E às vezes a programação era até intercalada para não conflitar. Às vezes acontecia isso, às vezes não, chocava mesmo. Então as pessoas da cidade iam para os colégios e alugavam as próprias casas para os turistas. Às vezes o mês inteiro, às vezes nos dias de festa. E era assim que o pessoal conseguia também fazer um pé de meia no meio do ano, né? é, Ó, tem comentários aqui. É isso aí que eu acabei de falar agora, um pé de meia, uma fonte de renda. Porque a gente sabe como é a dificuldade, né, de Areia Branca para trabalho, uma cidade entre dois polos tão grandes como Aracaju e Itabaiana, dependência de comércio, enfim, de várias outras situações que daria para a gente fazer 1000 lives aqui para falar sobre isso. Mas imagina nessa época, em 1992, 93, que é quando o São João Festa Produto começa a ser um boom para o estado todo. Então não tinha. Areia Branca tem uma festa muito grande com uma estrutura zero. Estrutura zero. O básico era a rua asfaltada, mas não tinha uma estrutura para receber turista. Né? Não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha albergue, não tinha pensão, nada. Então é a hora de mais uma vez os moradores agirem, né? Ai, que saudade de uma aglomeração. Todo mundo tá com saudade de uma quem não... aglomeração desse momento. Quem não tá, né? Até quem não gosta deve estar nesse momento. Verdade, verdade. Então era nesse momento que as pessoas alugavam as suas casas, né? E iam para os colégios para fazer presente de ou para casa de parente também, né? A gente mora todo mundo muito perto, assim. É Então verdade. tinha isso. Eu lembro que na minha casa todos os meus primos passavam um mês lá. Todos os meus primos de Aracaju, de Laranjeiras, todo mundo ia para poder fazer parte disso tudo. Então era dia de festa, não só na rua, mas festa dentro de casa, de estar com a família, de A estar com todo mundo família, junto. né? Isso. Por mais que não fosse aquela festa do batalhão, mas você, de certa forma, estava trazendo aquela ideia para dentro da sua casa, né? Porque mudava toda a rotina de todo mundo, o mês de junho inteiro. Do comércio, de quem vende roupa, de quem vende comida, de quem precisa ter um espaço para botar para venda no forródromo. E aí eu tô falando de 1991, é um período que eu chamo período de experiência, que é quando a festa fica grande, que naquela rua já não dá mais. Aí para onde a festa vai agora? Sabe o mercado? Sim. Vou mostrar uma foto. A festa no mercado. Um pouco antes tem uma foto melhor. Na festa vai para o mercado, que é onde a gente hoje tem a feira. Que era a feira. Então, o mercado, ele era, nesse momento, o palco da festa. Ó. Não vai Ah, dar é pra no ver. mercado. Aqui é o mercado. Dá para ver a estrutura dele lá atrás, Lá, ó. é, O poste que sempre tinha, característica de Areia Branca. Essas bandeirolas, os balões acima dos postes e a iluminação, que antes era assim em linha, depois começou a ser feita a iluminação em zigue-zague. Que vai, sobe, desce de iluminação. Eu tenho outra aqui, ó. Areia Branca com São João, onde só existe forró. Notícia do Jornal da Cidade. Deixa eu botar mais uma foto. A quantidade de gente na Praça do Mercado. Puxa vida. Que é a praça, eles chamam aqui no jornal de a Praça da Feira. É a Praça da Feira aí mesmo. Isso. Onde tinha feira, é onde tinha o São João. E aí, nesse ano de 1992, é o ano que surge, em 91, o primeiro café da manhã, que é essa foto aqui, o primeiro café da manhã da cidade, ó. Daqui. Caramba. Eu tenho no computador maior aqui. Deixa eu botar.
Ver se dá pra ver melhor. Olha ali, olha. Ó. E já tem a pombinha lá em cima, né? Oi? Não te ouvi. Já tem a pombinha lá no Tem estandarte a lá. pomba, a sanfona. Aquela parte coberta lá atrás é um arraial que ainda era montado ali atrás. Aí aqui na mesa a gente vê caldeirões de ó, Norma ali no meio. Aí ia dizer, é enorme essa mulher aqui da frente, É né? Norma. Aí pamonha, canjica, milho. Era um café da manhã que no início, esse primeiro, cada um também levou um pouco do seu, né? Então cada um levou um pouco do que tinha em casa e a prefeitura também ajudava. Anos depois, tudo a cargo da prefeitura, porque a festa foi se tornando muito grande. E aí em seguida disso, não mais comportando de gente naquele mercado pequeno, surge o nosso forródromo, e quem deu esse nome, né, de Maracanã do Forró, foi o cantor. Não, Dominguinhos. ele vai ficar Dominguinhos. Dominguinhos. Ah, eu tenho que apagar a luz, senão vocês não veem. Ainda era na Praça da Feira, aquele café da manhã, a Osana tá perguntando. O primeiro café da manhã foi na Praça da Feira ainda, tá? Aí eu vou mostrar agora a construção do forródromo. Então eu consegui fotos dessa época da construção A do forródromo. construção, gente. Nem que existia, olha a serra ali atrás, tá vendo? sim. Paralelepípedo, ó, Ah. as máquinas, um pessoal trabalhando. Deixa eu ver outra foto do lado. Ó, Olha aí, olha. tudo mato do lado, tá vendo? E aí o Maracanã do Forró começa a ser construído, foi inaugurado. Na época o prefeito era o Souza, o governador era João Alves e a esposa dele, né, estavam na cerimônia de corte de faixa, né, de liberação do forródromo, que se não me engano foi em 92. Não me atento muito a datas, tá? Eu pego geralmente por períodos, mas dentro da monografia tá tudo na data correta. Inclusive, o que me ajudava muito é que as fotos tinham data. Então, sabe aquelas fotos antigas que tinham data no cantinho? Ou a pessoa colocou a data atrás porque tinha um recadinho. Então, tudo isso foi me dando o coisa. Eu tenho foto da inauguração aqui. Eu vou ter que ficar apagando e acendendo a luz, tá? Ó, João Alves, a esposa, Maria. Carmo. Isso, na inauguração do forródromo. Aqui é uma foto também do primeiro São João escrito lá em cima, ó. De paz e amor no forródromo também. Acho que dá para ver um pouquinho. Essas que estão em preto e branco é um pouquinho mais difícil. Porque esse é do Jornal do Sergipe, né? O outro foi o acervo de... do acervo de Acácia, que ela me cedeu vários materiais que ela tinha da época de primeira-dama, ela me cedeu. Assim como todas as pessoas, tá? Que fez entrevista. Nossa, todo mundo foi muito bem, assim, fui muito bem recebida por todos, né? Muito material. O pessoal tinha muita foto, assim, foto de casa. Então foi um apanhado muito rico. Então o forródromo surge nessa época. E aí o batalhão cada vez mais perdendo força, com pouquíssimos adeptos, uma criança ou outra, um adulto ou outro, porque a festividade foi tomando, como eu falei para você, uma dimensão muito grande. Foi atraindo os olhos de empresários, atraindo os olhos do governo do estado, né? Porque aquilo começou a dar, de certa forma, fazer circular dinheiro para todas as formas. Então, dentro da pesquisa, o que é que eu observei? Que uma festa que não tinha nenhuma propaganda passou a ter propaganda da Antártica, que era a cerveja na época, da Maratá, de várias outras empresas que utilizavam do espaço público para divulgar as suas marcas, né? E aí foi tomando uma dimensão tão grande. Aí eu tenho outra foto aqui para mostrar para você do café da manhã. Lembra daquela foto do café da manhã, né? Foi em 92, isso mesmo, Sônia. Foi a inauguração do forródromo, foi em 92. Lembra do café da manhã em 91 que eu mostrei para vocês, que era na Praça do Mercado? Aí Sim. Agora eu já vou te mostrar uma foto do café da manhã já no forródromo, ó. Aqui é João Alves, observando. E aqui era como que era isso, né?
E eu vou te contar agora, não dá para entender Segue essas direito, pessoas na mas festa. aqui tem um arraial montado no meio, que é montado na hora. Era montado na hora de manhã. Tipo assim, a gente dançava. O que é que acontecia? Deixa eu começar do início. No dia 29 tem a cavalgada, que começa logo depois do almoço. Então, Isso. rodava a cidade toda, alguns anos tinha trio elétrico, outros anos não tinha, mas enfim, era uma cavalgada. Da cavalgada, o forró já começava às 7 horas da noite na Praça do Forródromo. Dali ia até 10 da manhã. Só que quando amanhecia o dia, o que acontecia? A gente dançou forró a noite toda. Aí quando amanhecia o dia, a galera da prefeitura ia e montava na frente do palco uma mesa gigante, toda parafernada, toda arrumada. Tem uma foto até da mesa na década já de auge do produto, digamos assim, para mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Deixa eu baixar a minha luz, porque senão aqui tá mais fácil de mostrar assim. Ó, Cara, aí esse arraial, ele era montado na hora. Tipo, 8 da manhã, vinha todo mundo, montava na hora, subia a comida e tá, servia a quem tava ali dançando, 8, 9 horas da manhã, esse café da manhã. Então era feito ali, na hora, né? Então, eu vejo isso como uma herança da época de Dona Filhinha, que foi resgatada aí, né? Que foi utilizada, digamos aí, para recepcionar os turistas, as pessoas que estivessem é indo. adaptada para a Foi situação. adaptada para a nova realidade da festa, que era aquele momento, né? Então, esse processo, ele começa... Eu percebo assim, nossa, ele fez uma pergunta, a gente está em 2 lives para eu responder. Você fez a pergunta, quais são as mudanças, né? Mas tá E ótimo, as tá ótimo, mudanças tá ótimo. são todas elas assim. Mas tá ótimo. Então, são anos, né? Então, para a gente falar. É Então, verdade. algumas das mudanças que eu posso, brevemente, aspas, né? Estou falando aqui brevemente, mas já estou há quase 2 horas. Então, são essas, assim. Começa de uma festa comunitária, que era da família, que era do contexto sociocultural da época, que era o batalhão. Depois disso, ela começa a ser mercantilizada, passa a ser um produto. E não levem tudo como sendo bom ou ruim, como eu falei no início. Levem como um processo que acontece nas cidades, quando entra o poder público, o econômico, a necessidades e os desejos da população também. Né? A gente não pode achar que a população é passiva, né? E não é. Então, todo mundo está mudando o tempo inteiro, porque somos seres humanos. Então, o que eu notei são essas diferenças, assim, nesse processo do que era a festa, que muita gente nem conhece o batalhão. Todo mundo acha que forró de areia branca Falar, né? todo mundo acha que forró de areia branca, eu vou tomar até a liberdade de dizer isso, é a guerra em São João, paz e amor e pé no chão. E não é, gente. Tem muito mais história antes disso. E olha que eu nem sou historiadora, eu tô te falando de um trabalho ligado à antropologia, à sociologia. Né? Se a gente pegar historiadores mais afinco aí para entrar, vai ver muito mais coisa. Então, eu quase lembrei o nome da mulher. Tô tentando lembrar ainda o nome da senhorinha que cantou os versos para mim. Coloca assim, primeiro São João. Morena, venha ver, bota assim que vai aparecer. Ela morava na Praça da Paz, então é uma pessoa muito importante. Não sei se é Então, deve ainda. ser. Ai, meu Deus do céu. Não lembro o nome dela. Ai, meu Deus, Não sei, não sei. Morar na Praça da Paz. na Praça da Paz. Na curva mesmo da Praça da Paz, do outro lado. Não é nem do lado da pompa, é do outro lado. Gil Calazans. Ah, Não, é. Não, Dona Detinha, não. Eu acho que peraí. Dona Detinha? Eu acho. Mas eu tenho que lembrar o nome dela, que ela cantou tanto pra mim naquele dia que eu fiz Ela entrevista com ela. é desse tempo aí, eu acho. Não, ela deve ser Dona. Ai, meu Deus do céu. Eu Ai, vou meu... lembrar. Me Diga aí quem é, tia Vânia. Acho que é a mãe de Ginda, né? Não, que faleceu? Deixa eu ver. Dona Santinha, Dona Santinha. Dona Santinha, exatamente. Ela mesma. Eu tenho versos que ela me cantou assim, ó. Dona Santinha, versos cantados por Dona Santinha. Achei aqui. E ela. Ela até no final ela fala assim: Viva São João, aqui é do antigo. Fui eu mesma que fiz, sabe? Tipo, esses versos que ela tava me contando foram os versos que ela criou. Quando ela, no batalhão, tipo,
50, 60 anos, sei lá, 70 anos atrás isso, sabe? Então é de muito antigo. Ó, Realmente, o pessoal falou aqui, Dona Santinha, é isso mesmo. é isso. E aí a festa foi tomando adeptos, foi crescendo. Eu mesmo sou fruto desse forró de paz e amor, eu sou fruto dessa época. Eu fui conhecer o primeiro de São João, o batalhão, com a pesquisa, com as entrevistas. E como eu falei pra você, foram várias entrevistas, era entrevista de horas, vocês não têm noção. Tipo, eu sentei com o Zedinho, foram 2 horas com gravador, ele me contando tudo, me mostrando foto com a Dona Santinha, ela cantando várias músicas. Depois de todas essas entrevistas, eu transcrevi todas no papel, para depois disso transformar em análise de texto para estar aqui hoje falando com você. Então é um material assim que é muito rico. Eu queria muito levar esse material para publiquei em vários lugares já assim, né? Já publiquei artigos em congressos, em vários lugares no Rio Grande do Norte, em vários lugares que eu fui, eu levei. Mas eu não publiquei ainda o livro, que era uma coisa que eu tenho vontade, mas eu quero publicar um livro que seja assim, colorido, sabe? Que eu possa mostrar as fotos que eu resgatei, para todo mundo ver as cores das bandeirinhas da época, imaginar como era o cheiro daquelas coisas. Ah, meu primo entrou! Oi, É, Helder! Beijo pra Pedro! Pra Eva também! Então, foram essas mudanças. E aí, quando chega nos anos 90, eu pulei bastante coisa dessa época do auge, que eu não vou me atentar muito aos detalhes, mas se surgir alguma dúvida no processo, eu vou falando, tá? E aí, quando chega nesses anos 90, que é o auge, né? 1999, nos anos 2000, até 2001, assim. Aí teve um ano que a festa começou a ser cobrada, R$ 1, então as pessoas já começaram a ter foi cercado. Então as isso. pessoas já começaram a ter outro olhar. E não é só pela própria festa em si que esse São João ele vai declinando, mas é com tudo o que acontece no estado. A gente não pode deixar de pensar e de lembrar que o São João Batalhão, primeiro de São João, depois as comemorações a São João Batista, depois vem o São João de Paz e Amor, existia sozinho. Não tinha uma festa concorrente, não tinha Forró Caju, Vila do Forró. Aí tinha Estância, Capela, Cristinápolis, tudo isso fazia festa, Tudo né? mais. Só que antigamente era tudo muito num calendário muito encaixável, sabe? A gente pode até falar um pouco assim. Tinha abertura que era Areia Branca. Aí eu lembro que a FM Sergipe criou uma abertura antes, que era o forrozão, Forrozão, já existe. né? Mas acontecia antes, porque eles queriam ser a abertura do forró. Mas já existia o forró de Areia Branca. Né? Pra ter o título, né? Exato, mas já existia, tipo, desde 1950 de Areia Branca. E aí depois tinha a Itabaiana com Santo Antônio, aí tinha a gente com São João, tinha Estância, tinha São Cristinápolis, Pedro em Capela. tinha Capela. Então tinha muita gente, às vezes, de Areia Branca que curtia o São João e Areia Branca e abertura e ia curtir Capela no São Pedro, mesmo tendo festa em Areia Branca. Mas porque reconhecia a cidade para curtir naquela época. Depois que chega e sobe o número de festas no estado, né, o poder público passa a ver Aracaju com uma estrutura melhor para receber o turista que vem de outro lugar, né? Areia Branca chegou uma época que tinha camarote nas festas. Isso. Então, para você ver a dimensão que era, mas não tinha um hotel. As pessoas tinham que se hospedar em Aracaju, ir para lá, aí iam de ônibus fretado, iam de carro. Aí aconteciam, infelizmente, muitos acidentes, como até hoje acontece, como tá na minha monografia, que saiu nos jornais da época. E as pessoas bebiam, ou só dormiam, porque estavam cansados e tinham um acidente, infelizmente. Mas o que acontece? Tudo isso se tornava um empecilho. Aí quando o governo também, o governo do estado, as estruturas sociais começam a perceber, pô, Aracaju tem espaço, tem estrutura Verdade. e tem investimento. Então começou a investir no Forró Caju. E aí a gente sabe que entram outros quesitos, né? Verbas, patrocinadores, né? O que as pessoas querem ver, as bandas mais caras hoje em dia, né? A gente quer ver, o pessoal quer ver Aviões, Wesley Safadão, né? Enfim, aí a coisa eu acho que começa tudo ficou mercantilizado. Se você não está na concorrência, não consegue seguir na concorrência, é um pouco complicado. Então, na minha monografia, eu analisei e trouxe dados da década de 50 desse do batalhão até o auge dos festejos nos anos 90, porque era onde eu tinha relato oral e também porque senão ia ser
É, um mestrado, ia ser uma já estava monografia. pesquisando até Já hoje. tinha, já tinha 70 páginas ali. Então já estava um trabalho muito denso, né? E é muito trabalho. Para quem é acadêmico aqui vai entender. Então é isso. Eu acho que as coisas mudaram, os gostos vão mudando, as coisas vão mudando. E não sei se tem mais alguma coisa para perguntar, se quer que eu fale mais alguma coisa, se eu pulei alguma coisa que você tinha mais interesse. Não, mas foi justamente à medida que você foi falando, foi respondendo aqui as perguntas que eu tinha pré-definidas aqui. Eu acabei adiantando o seu roteiro. Mas foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Das minhas perguntas, já responderam todas. Mas foi muito bom, porque na verdade a gente viveu a história contada, né? Não, não tem no livro, mas eu vi agora, assim, nesse quase 2 horas, a história do nosso festejo contada por você de uma forma muito clara e É muito muito, assim, legal. muito bom de ver. A gente se emociona em ver a evolução daquilo que nós não sabíamos, mas não tem contato, não tem contato. As pessoas. E hoje em dia, a nossa cultura, infelizmente, a gente não para um tempo para sentar com uma pessoa idosa, para ouvir a história dela, como foi, como não foi. E um tema assim que é tão rico, né? Porque a cultura de um povo é essa Além riqueza. do meu trabalho, se não me engano, algumas pessoas também fizeram outros trabalhos. A Ceissa fez um trabalho na área de comunicação. Ela chegou a fazer eu não sei se foi uma exposição de fotos, o que que ela fez. Mas que eu cheguei a conversar com ela um pouco depois, eu já estava me mudando para cá, mas ela fez um trabalho desse. Provavelmente deve ter mais algumas pessoas. Muitas pessoas usaram o meu trabalho depois. Depois que eu me formei, que aí eu coloquei na biblioteca, acredito eu que ainda tenha lá, Nada eu deixei aqui. disponível na biblioteca da Josefina Simões. Eu deixei uma cópia. Eu não sei se. Às vezes faz reforma, essas coisas, não sei se chegou, né? Eu deixei com uma pessoa para entregar, porque eu já não morava mais aí. Aí eu deixei uma cópia e eu já vi o pessoal citar, tipo, até reunião de Câmara dos Vereadores, às vezes eu recebo, você não tem noção, eu recebo no celular, tipo, Liana, aí manda o print, manda o áudio, olha, citaram o seu trabalho hoje. Ou manda uma foto e faz, olha, fulana tá falando do seu trabalho hoje. Aí eu falo, ah, que legal, então, porque pelo menos isso resgata um pouco para as pessoas verem, né? Te falando agora não só como pesquisadora, não só como antropóloga, mas como moradora da cidade, como pessoa que viveu em São João, não do batalhão, mas da festa produto, e que gostava dessa festa produto, sim, que curtia, e que estava na quermesse da igreja ao mesmo tempo no grupo de jovem, no grupo de teatro, mexendo a cidade inteira, porque eu sempre fui assim. Então, eu te digo que eu sinto muita falta. Hoje, estando em São Paulo, muita falta de Taz. Quando eu vou para aí, a gente vai no forró no final de tarde, só para ver, sabe? A gente relembra as coisas. Então, eu lembro que você falou para mim, assim, a gente conversando sobre a live, né, como seria, você falou, no final, acho, da sua fala, você me mandou mensagem, o que esperar, né? Sim, Daqui, foi verdade. né? Eu lembro que você falou, mais ou menos, a gente conversando como seria o Eu tô roteiro, podendo o que esperar esperar da frente. mais daqui para frente, né? E aí eu não vou te falar como pesquisadora, eu vou te falar como cidadã areabranquense, né? Eu esperaria um dia que os jovens pudessem conhecer mais essa cultura por meio da escola, por meio de ações da prefeitura, por meio de ações dos moradores, né? Que tivessem o prazer de conseguir escutar o senhor, a senhora, o avô, a avó, para poder conversar sobre isso, que a gente pudesse ter pontos turísticos na cidade, porque a gente tem pontos turísticos fortes na cidade de Areia Branca, pontos históricos. A gente tem uma serra que está mais na nossa propriedade, sempre teve essa guerra com Itabaiana. Ah, não sei E quantos por hoje cento de ainda Areia tem os. Branca, não sei quantos por cento, né? Então a gente tem a nossa cultura popular, o nosso forródromo morto durante 365 dias só era vivo no São João. Isso não é de agora, isso é de 1900, desde que foi lançado. Não se usava o forródromo para outra coisa, quando poderia gerar lucro para a cidade. Então, eu te falo, não estou te falando como pesquisadora, tá? Porque Sim, senão meu sim, olhar sim. analítico seria outro. Estou te falando como cidadã areia-branquense mesmo, que sempre almejou e sempre quis ver a evolução da cidade, do poder aquisitivo das pessoas, dessa dependência que a Areia Branca tem do comércio de Itabaiana e de Aracaju, da dependência que a Areia Branca tem do trabalho, de trabalhar, de se deslocar, de quase ser uma cidade dormitório
para poder, como São Cristóvão, como às vezes Marcos Freire, Socorro, cidades, dormitório que funciona para a pessoa dormir e ir para Aracaju trabalhar. Né? Então eu queria que as pessoas tivessem mais oportunidade de emprego e a festa ela pode ser utilizada nesse sentido. Ela gera emprego. Como gerava lá para as pessoas, os moradores poderem alugar as suas casas, né? Ela hoje poderia gerar muitos outros. Não sei dizer a você como que está hoje o cenário, tipo São João do ano passado. Faz tempo que eu não vou para festa, porque as minhas férias não caem no mês de junho, né? Só cai no final do ano. Então eu só tô aí Natal e Ano Novo. Então não tem essas manifestações assim, né? Então, o último forró que eu fui, nossa, 2000 e vai lembrar agora? 2010? Nossa, tem um bom tempo aí que eu não vejo os festejos, né? Como estão agora. Deve ter uns 10 anos que eu fui para um forró mesmo aí. Então, assim, eu espero que. Eu não sei como tá essa festividade de hoje, mas eu espero que as pessoas possam, pelo menos, conhecer o que é essa festividade. Que não se resume só a um jogo político, que não se resume só a uma nomenclatura da festa. Ah, a festa tem que ter esse nome, a festa tem que ter esse nome. Mas o que é que movimenta essa festa? O que é que movimentou? Como que ela surgiu? Era importante para as pessoas que, para o meu avô, que hoje tem 90 anos. Será que ele curtia? Ou será que ele também ele achava uma algazarra? Porque eu também tive entrevistados que não gostavam do batalhão. E tudo bem, porque era um barulho, eu queria dormir, mas eu tinha entrevistados que não, aquilo para mim era a melhor coisa do ano. Então a gente vê que as coisas também se repetem, não gosto desse forró, não gosto daquele. Mas a gente tem que pensar no que é que motiva essas pessoas para saírem das suas casas e irem para uma festividade dessa. Então, eu espero muito que a Areia Branca consiga evoluir, valorizar a cultura própria. Porque a gente valoriza muito o que é do outro. A gente valoriza muito. Eu acho que é muito do brasileiro. Eu posso estar até botando minha cara a tapa. Mas é muito do brasileiro. A Europa, a França, não sei o que, o inglês, o francês. Mas eu quero saber, e o nosso português? E a nossa cultura? Hoje, fora de Areia Branca, fora de Sergipe, eu valorizo ainda mais. Talvez eu não valorizasse, não, quando eu morava aí. Porque eu também queria ver o que estava lá fora, eu queria conhecer o outro, eu queria conhecer o desconhecido. Então, quando eu venho, conheço o desconhecido, que eu vejo um monte de nordestino solto aqui, muito nordestino discriminado por ser nordestino morando em São Paulo, quando eu vejo muita gente perdida sem saber onde vai numa cidade tão grande, tão louca, 100%, e aí eu falo, caramba, eu sinto falta de sentar na porta, no canteiro da rua e quebrar um de curi, sabe? E ver as pessoas passando e passar, oi, boa tarde, fulano de Zé de não sei quem. Então, de ver que isso não é vergonha, que isso é nossa cultura, isso faz parte, como você falou no seu título, nossa terra, nossa cultura. Isso é importante para a gente conhecer quem a gente é, de onde a gente veio e o que é que a gente quer fazer com isso, para onde a gente quer ir. Então, a gente não consegue saber para onde vai sem saber de onde viemos. Então, acho que é isso que acontece com os festejos juninos, para eu tentar finalizar minha fala para sua pergunta. O que você espera? Eu espero que a gente conheça a nossa terra, a nossa cultura, de onde a gente veio, de tudo isso que eu um pouco disso tudo que é muito mais do que isso que eu falei, para a gente poder ver o que a gente quer almejar lá na frente. Né? E ações práticas mesmo, sabe? Do tipo, sei lá, vamos criar um grupo de estudo para saber o que acontecia nessa cidade antigamente. Vamos criar um grupo de guias de jovens para criar os turistas para conhecerem o forródromo. Vamos criar ações culturais no forródromo para envolver os jovens, os adolescentes, com música, teatro, dança. E, enfim, eu acho que são ações práticas que a gente precisa, lógico, com planejamento, mas é aquilo. Saber quem fomos para saber o que iremos fazer com isso. Verdade. Eu concordo. Olha com o gato. Peraí, viu? Só um instante. Tá bom. Oi, gente, vocês têm alguma coisa para comentar? Fala alguma coisa aqui. Eu parei os comentários, boas recordações. Opa. Voltei, ela tava aqui dentro do quarto querendo sair. Olha, uma ideia legal aqui que falam, que Helder falou, um museu. Um museu, Sim. um lugar, exposições de foto, lançamento de livro, tudo que puder ser registrado, tudo que puder ter lá. Tipo, eu adorava ir para a biblioteca lá da Josefina Simões, eu adorava ir pesquisar lá. Então, que isso pudesse acontecer, seria interessante ter um museu para os turistas, muito interessante. Na verdade, eu acredito que ainda
ao longo desses tempos todos, os políticos não perceberam a importância, né, da cultura, de valorizar a cultura de alguma forma, de não perder, e tudo isso que você falou não pode ser perdido, porque um povo sem cultura é um povo sem história, não existe, não tem riqueza. Então, eu acredito que precisa repensar a forma de valorizar a nossa cultura. A nossa cultura não é só o forró em si ali, nesse período. Tem muito mais. Lógico, não só Areia isso. Branca tem muito mais. Eu lembro que o trabalho de Ceissa, ela fala dos pontos turísticos. Eu não lembro se a formação dela foi em comunicação, em relações públicas, mas enfim, ela traça uns pontos turísticos, tipo uma capelinha não sei aonde, que era celebrado não sei o quê. Então, Isso. isso serve para gerar trabalho, para gerar, para as pessoas irem conhecer, para ter pessoas que guiem turistas, sabe? Tudo isso gera. Então, enfim, dá para criar muita coisa, porque não é só a festa, é isso que eu digo. Olha, a Maria Doce de Fabiana, a avó de Fabiana. Isso mesmo. É Mas uma, tá é uma muito doido. história, aquela mulher, que se você pega a história do fazer doce, do arroz doce, do mungunzá, da pamonha, da feira, o pessoal saía da festa, Lucas, de manhã, quando a festa era do sábado pro domingo. Olha como eu fico arrepiada, sem tirar nem pôr. Eu me lembro pequena, eu vinha com minha mãe e com meu pai, terminava a festa de manhã, aí a gente vinha, parava na feira, no mercado, pra comer inhame Isso. com carne cozida. É isso mesmo. Porque aquilo já, a festa movimentava não só o momento lá da festa, mas a feira. Que é coisa mais linda do que a feira, de trabalhar a feira. Então, Areia Branca tem muitos outros pontos que não se resumem só aos festejos, mas é importante entender o quanto esses festejos é imprescindível para a cidade. Você falando da feira, Maria do aí Arroio. a gente vai lembrando hoje, quando a festa acontece na sexta-feira, que cai hoje a feira nos sábados, né? Aí transfere a feira para o domingo. Aí já perde até esse contato de que faz parte da história, das Da partes da volta. nossa cultura. E que a gente vai vendo que a cultura ela está sendo meio que afastada do povo. Aquela cultura raiz, né? É afastada. Como... Espero que nesse momento de. Desculpa cortar. Que nesse Não, momento de pandemia. Eu falei que eu falo muito, né? Nesse não, tá à momento vontade. de pandemia, logo no início da pandemia, eu fiz um post falando sobre a valorização da cultura. Porque até um certo tempo atrás, diga-se alguns aninhos, porque a arte não serve para nada, porque a dança não serve para nada, e a Lei Rouanet, e enfim, e gasta com cultura, para que cultura? Aí entra a pandemia. Tá todo mundo nas suas casas assistindo filme, série, Circo do Soleil, teatro, ouvindo música. Tudo isso é produção cultural, tudo isso é cultura, tudo isso é feito por um artista. Um artista que está ou pintando, ou compondo, ou dançando. Então eu espero que as pessoas saiam dessa pandemia sabendo valorizar tudo que eles consumiram dentro de casa nesse período de isolamento social. Porque é fácil cobrar, né? Eu sei que é. E quando é necessário, é preciso. Mas a gente tem que valorizar também os artistas, né? Os artistas da terra. Aproveitando o seu gancho, Ana, Eu ia aproveitando citar, mas recentemente a gente perdeu Marluce, artista da terra, foi né? essa semana agora, umas 10 Foi, não, semanas foi. atrás, não foi? Isso, mas eu acho que tem mais uma vez. E a artista da terra, e a valorização a gente nunca houve, assim. Ela já cantou para dois presidentes, se a gente for olhar no contexto da história dela, cantou para dois presidentes, então seria assim, a nível geral, é o auge na vida de um artista, né? Cantar para dois presidentes e tudo mais, só que é esquecido, infelizmente. Tem a Josiane de Josa, Isso, Josa o do próprio Sertão, Rosa, o próprio Josa, a Joseane, muito reconhecida no estado, né? e- Cantou muito as primeiras bandas do forró, ela sempre estava lá nos festejos. Então eu acho que um museu, como o Helder falou, é muito importante nesse momento. Porque é também muito fácil a gente dizer que a gente precisa resgatar a cultura. Eu sou bem prática em algumas coisas, então como?
Né? Então fala pra mim, certo, então põe aqui ideias. Vamos pôr ideias para botar no papel, ver quanto custa, se tem licitação, se dá para sair do papel e ir para o público, para ser pública a coisa. Então, um museu, um espaço que as pessoas pudessem ir e conhecer, a montagem desses arraiais, oficinas, para que as pessoas pudessem. Tem gente que não sabe fazer uma bandeirinha, tem gente que não sabe montar, tem gente que não sabe como que era montada a cidade. Faz uma oficina cultural para essas pessoas poderem trabalhar. E aí você vai trabalhar coordenação motora, com crianças especiais, com pessoas especiais que têm alguma dificuldade de motora ou cognitiva. Então você faz uma oficina para essas pessoas, você já gera interação social. Então tem várias ideias. Um museu, que pode ser um museu da parte de junina, pode ser os pontos turísticos da cidade, a própria biblioteca pode funcionar como um lugar para exposições, pegar esses artistas da terra e criar uma exposição. Então, qualquer um pode fazer isso. A Marluce faleceu. Tudo bem, vai ser depois que ela faleceu. Mas o que é que eu posso fazer? Será que eu posso reunir uma galera, fazer um sarau e cantar as músicas delas e fazer uma homilia? O que é que eu posso fazer? Né? Eu acho que a gente pode se mover sim. Não precisa esperar, não. A gente tem que se mover mesmo. Verdade, verdade, verdade. Fazer Eu, acontecer, gente. Façam acontecer. Não deixa a cidade morrer. Não deixa a cultura morrer. Eu vou tentar fazer a minha parte, ver se eu consigo financiamento para o livro, que não é barato, não é fácil. E ver se consigo, né? Nem que seja um exemplar para ter na biblioteca. é Mas ótimo. que é importante para a gente ter, né, na cidade. Verdade. É a história da nossa cidade, faz parte. Liana, aproveitando agora, só mudando um pouco, fale um pouco, eu que eu estava indo seguir no suas redes sociais, né? E o seu projeto aí digo o nome, Do Bela Mãe. Do Pele marido. Mamãe. Fala aí, aqui, botou aqui, ó. Fala aí um pouco sobre ele, só pra gente, que eu achei muito fantástico. Fiquei muito. Ele surgiu assim na minha vida de uma forma. Ó, tem outra. Deixa eu ver só essa pergunta Fala. aqui. Infelizmente, a cultura ainda é muito cara no nosso país e pouco acessível para uma grande maioria. Sim, sim, não é acessível. Tudo vem da informação, né? Tudo é. A gente tem que fazer chegar de uma forma mais direta. Sim. Sobre o Bela e Mamãe, que você perguntou, né? Surgiu na minha vida muito assim, de uma necessidade mesmo. Então, antes da Sofia, de eu ter o contato com a Sofia, de eu gerar a Sofia, digamos assim, eu trabalhava com antropologia, né? Com as fichas juninas, dessas duas lives que a gente fez aqui, foi minha vida acadêmica praticamente toda. Porque depois disso eu fui trabalhar no mestrado com as quadrilhas juninas, em específico com a juventude. Então eu analisei o cenário das quadrilhas juninas em Aracaju, que foi muito proveitoso, assim, foi uma dissertação, rendeu bastante, assim, sabe? E aí quando eu mudei para São Paulo, que aí eu engravidei, eu estava prestes a tentar o doutorado aqui na USP, né, em antropologia. E aí eu engravidei e ao mesmo tempo eu fazia o curso de dança aqui, a Escola de Artes aqui de São Paulo. E aí eu engravidei, faltando um semestre para concluir esse curso de dança. E aí eu falei, caramba, eu tenho que escrever um TCC. E agora eu vou estar os 9 meses para defender um trabalho de conclusão de curso. Deixa eu ver se tá aqui para mostrar para você. Tem um aqui. Que aqui foi o fruto do meu trabalho. Esse livro eu consegui publicar com recurso próprio, que é Dança e Gravidez, Solo a Duas. Eu apresentei o TCC aos 9 meses de barrigão, ó, Gente, prestes a dar à luz. E eu tive um pós-parto muito difícil, porque eu tava sem mãe, sem sogra, sem ninguém, eu não tinha rede de apoio, só moramos nós aqui, né? E a dança sempre teve na minha vida, desde Areia Branca, desde quadrilha, desde o jazz, desde muito tempo. Todo mundo de Areia Branca me conhece pela dança. Se você perguntar, menina, eu participava até de concurso em circo aí, pra você ter uma ideia. Concurso no forródromo, ganhava todos os concursos do El Chan, você não tem noção. As meninas que eram minhas amigas, Bruna, Elisângela, todas as amigas de El Chan na época, a gente se encontrava para dançar. Então a dança sempre teve muito forte na minha vida, né? E essa coisa ligada muito à cidade. Daí, com a Sofia, esse pós-parto difícil, eu percebi que eu estava prestes a talvez entrar numa depressão, sabe? Pós-parto. E foi a dança no meu TCC, e foi a dança depois do parto, a dança do ventre especificamente, que é uma dança que mexe muito o feminino, o próprio ventre em si, que acolhe esse ser para ser nascido, né? Para ser gerado. Então. Oi? O marido aqui dando pitaco. Então,
é nesse momento que eu percebi assim, caramba, eu preciso dançar com a minha bebê. Então eu tive 2 cirurgias depois do parto, com uma complicação na amamentação. E foi a partir daí que eu falei, será que outras mulheres também sentem isso? Ou só eu tô sentindo isso isolada aqui em São Paulo? E aí comecei a dar aula com a Sofia no Sling. Aqui, levei um projeto, escrevi um projeto para uma escola de dança, que é a Shangri-La House aqui em São Paulo, e falei para a dona, que hoje mora na Alemanha, eu falei, topa eu levar essas aulas para sua escola? Na cara dura, assim. Topo. E aí eu dei a primeira aula, teve alunas, 2 alunas, veio uma gravidinha, veio uma mamãe com bebê. E eu falei, e nisso eu já estava lançando o livro, né? Ao mesmo tempo, porque como eu sou pesquisadora, tenho formação acadêmica, então nada meu vem sem um embasamento, sabe? Tudo vem com a cabeça bem acadêmica de pensar. Então, uma mamãe em Aracaju, Liana, eu vi que você está dando essa aula, eu queria dar essa aula aqui, posso? Aí eu fiquei sem saber o que responder. Aí vem uma outra mamãe no Rio de Janeiro. Liana, eu vi que você tá na Shangri-La dando essa aula. Eu tô com uma grávida na minha sala e eu preciso dar. Eu queria dar essa sua aula. Como eu faço? Aí eu falei, caramba, eu nem pensei nisso. Vou criar um curso de formação de professoras com o meu método. Porque quando eu terminei o TCC, isso virou registrado meu. Né? Virou um livro registrado. Aí eu escrevi um segundo, que é um e-book, que esse é só das professoras, esse não é público. Só quem faz a formação recebe esse e-book, com todas as técnicas de dança e toda a pesquisa antropológica sobre a relação da dança com a maternidade, gravidez, parto e pós-parto. A dança mamãe e bebê na dança do ventre, né? Então, a partir daí surgiu o curso de formação, que não foi uma coisa assim, eu vou criar um método. Foi muito da necessidade, né? E aí, hoje, eu tenho o método Belle Mamãe, né? A gente tem uma plataforma de estudo própria, que eu e o marido a gente gerencia junto, que ele me ajuda, né? E eu digo que ele é meu financeiro, ele que cuida das finanças, eu cuido do conteúdo, da dança, do conteúdo. E daí, hoje a gente tem uma plataforma de estudo própria, uma base, um curso gravado, que a gente tem conferências ao vivo, inclusive a gente está com uma turma aberta, que vai ser agora dia 25 de julho. E a gente tem professoras em todas as regiões do Brasil, mais 2 em Portugal, uma na Dinamarca, uma no Uruguai e uma na Argentina. Então, eu fui percebendo com isso, Lucas, que não era um sentimento só meu, sabe? Essa quarentena que tá todo mundo passando agora, toda mãe passa quando o bebê nasce. Só que a diferença ainda é pior. A gente tá em quarentena e o mundo não tá em quarentena. Então a gente perde amigas, porque deixam de nos visitar. A gente perde amigos, porque a gente deixa de ir numa comemoração, porque o bebê não pode sair de casa por pelo menos 2 meses. Então, eu fui percebendo que esse isolamento social, que tá todo mundo provando o gostinho agora por conta da pandemia, a gente já vivia isso. A gente já vivia isso. E no meio de tanto hormônio, tanta mudança de um corpo que cresceu 9 meses e que não volta no mesmo tempo, precisa de pelo menos 9 meses para o útero ficar, né, voltar. Então, toda essa mistura aí de anseios, veio o método, veio essa formação e veio outras mulheres junto. Então, além de mim no curso, que sou a artista docente pesquisadora, eu convidei mais 4 profissionais de saúde para dar suporte para as professoras. Então, tem uma pediatra, uma fisioterapeuta, uma psicóloga e uma enfermeira, que dão aula para essas professoras junto comigo na formação. Né? Porque eu queria muito fazer pediatria, depois fazer psicologia, mas daqui que eu terminasse todas as formações que pudesse ajudar essa mulher depois do parto, eu não ia lançar curso nenhum. Então eu busquei outras mulheres que trabalhassem com dança e que fossem da área da saúde. E por incrível que pareça do destino, todas elas eu conhecia, exceto uma só, todas já foram ou colega de dança, ou colega da faculdade, e trabalhavam com mulheres. Então, eu acho que é que tinha que ser, sabe? Eu tinha que passar por essas dores que eu passei, que foram dores, assim, de internação, sabe, Lucas? Eu fiquei 8 dias internada no soro, tive que ser sedada. Então, a Sofia desmamou. Então, eu digo que eu tive que passar por esse processo de dor extrema e passar por uma resiliência para transformar isso numa coisa que pudesse ajudar outras pessoas, outras mulheres. Então, é difícil eu falar pouco quando você pede para eu falar sobre isso, porque se deixar, meu Deus. É muito massa, muito massa. Eu tô aqui só admirando tudo isso, que é fantástico. Que legal, eu agradeço. Bom. Será que tem alguns comentários aqui? O pessoal enjoou de mim já. O jogo do Flamengo, já já. Por Não isso o entendi. povo... Fala Por do causa do Flamengo. jogo do Flamengo, já já.
Ah, é verdade. Nossa, lá deve estar todo mundo ligado já no jogo do Na sua Flamengo. casa deve estar todo mundo já, né? Deve estar, o pai já deve estar na TV já assistindo, tadinho. Nossa, isso daria um outro bom trabalho, viu? Jogo do Flamengo. Se eu te contar, meu filho, quando eu era criança, os campeonatos todo mundo ia assistir lá em casa. Eram 40, 50 pessoas, Lucas. O povo pulando nas ripas, assim, porque era uma área no fundo de uma casa. Não é a casa de hoje. Era Sim. uma casa na Heráclito Diniz. Perto ali. Ai, nem sei, com frente à Dona Loura. A Dona Loura já não tá mais entre a gente. É onde tem uma distribuidora, perto de o Edna, de Teca, da casa da mãe de Sim, sim, Teca. Pronto, a aquela de rua ali. madeira. Sim. E quase com frente à casa de Adri, que é a Adri de Vanette. Pronto. Meu filho, ali era uma casa, tinha uma área, eram umas 50 pessoas que assistiam campeonato carioca, né? Quando tinha o Flamengo, o povo gritava, pulava, subia no telhado. Tipo, Sabe muita quando eu, gente. sa- Isso daria um quando eu, sa- trabalho gigantesco. eu sabia que o Flamengo ganhava por causa do seu pai, né? Porque eles rodavam a cidade toda em cima do Ninguém merece. carro, buzinando, gritando, não sei o quê. Tem quem goste, mas tem quem não queira nem ver perto. Ah, era Olha, o que eu acho legal dessa época era ele e Carlinhos de Dona Laura, que era Vasco. isso. Quando um perdia, o outro ia pra casa. Nossa, quando o Flamengo perdia, que Carlinhos ia com a carreata lá pra frente de casa. Às vezes pai, já, às vezes não, sempre pai não tava, porque ele já tinha saído, ó, pra ir Já pra outro sabia. lugar. Já sabia que ia parar lá na frente. Aí ficava eu e mãe ouvindo o hino do Vasco. A cruz de malta é o meu, pendão, não é assim? É, isso mesmo. Um negócio assim, meu Deus do céu. Muito Ai, engraçado. dá um outro babado essa história aí. Imagina. Então, Liana, é, tá chegando o nosso final, né? Foi muito bom. Eu só tenho a agradecer, de verdade, de coração mesmo, pela sua disponibilidade, pela sua abertura de coração, por nos proporcionar esse momento de viagem no tempo, né? A gente viajou no tempo. Eu Ah, viajei que no tempo legal. falando e gente, eu não imaginava que era assim, eu não imaginava que eu sempre soube que nós tínhamos uma cultura sobre, assim, vagamente, que existia um movimento. Na nossa infância, a gente ainda pegou algumas coisas, era até uma pessoa falou das pastorinhas, algo assim. Ah, as pastorinhas da. Eu fiz um trabalho sobre as pastorinhas dentro da universidade. Tinha que escrever sobre grupos folclóricos e eu dancei pastorinha. Foi mesmo? Desde menina, eu fui a pastorinha, eu fui a mestra. Os ensaios eram na casa de manhã, na área da casa de mãe. Tinha Nossa, o cara que tocava o violão. Teve um ano que era só a Nádia, que era a sanfoneira que tocava pra sim, gente. sei, Nádia. De Dundum. Dundum que coordenava a gente. Eu fiz um trabalho sobre essas pastorinhas com fotos. Dundum Ó, eu participei das pastorinhas. Fabiana. Fabiana. Participamos. Nossa, dancei anos as pastorinhas. De 6, 7 anos de idade, sei lá, que eu tinha, até os meus 15. Eu Eu lembrava, fiquei até um dos últimos anos que as pastorinhas dançou assim. então, E de muitos anos. Daria um outro trabalho. muito bom. Uma próxima live. As pastorinhas era muito bom, porque eu lembro que eu tenho, minha mãe tem fotos. A gente ia de Kombi pro Cafuz pra dançar. A gente ia pra Pedrinhas de ônibus pra dançar. A gente sempre ganhava um presente nessas festas. Nossa, era bom demais. Muita história, dá uma outra live as pastorinhas. Bem pensado. Então, eu tava lembrando, né? Eu sabia que existia por causa da minha infância, ainda havia alguns movimentos desse tipo, mas a gente não tem noção de como tudo começou, né? Eu tive a estrutura de hoje, do forró de hoje, do café da manhã, não sei de que, mas antes disso existia uma outra história, né? Que foi evoluindo, foi passando por uma transformação política, enfim, Sim. mas que a gente não tem nem menção de quão rico nós somos de cultura. Às vezes as pessoas veem qual é a cultura da Areia Branca? Ah, o forró, o São João, acabou. Só que não é. Nós Tem também muito temos mais. uma cultura que foi esquecida, foi deixada meio de lado e que precisa ser vivenciada. Esse seu projeto aí do livro é bem interessante. A gente pode, enfim, né? Vamos ver o que Vamos, acontece por aí. vamos jogar aí no universo para ver se o universo coopera. Colabora, isso mesmo. E é uma ideia muito boa, porque é a nossa cultura, é a nossa história, é a nossa riqueza. A riqueza do povo é a sua cultura, né? E nós não podemos perder essa oportunidade, né? De resgatar isso. Esses dias, Paulinho fez uma material também sobre isso, sobre o nosso São João.
Eu não vi ainda todo, mas foi uma reportagem. Ele fez um vídeo e pegou a história. São coisas que não podem ser perdidas, né? Nós não podemos deixar perder, passar, esquecer. Porque amanhã os nossos filhos, netos, enfim, não vai ter cultura. Vai pensar que a cultura é só isso aqui que nós vivemos hoje, só que não é, né? A gente não podemos perder. E eu, diante disso aí, diante de tudo isso, eu só quero agradecer a você pela sua disponibilidade novamente, né? Foi muito bom, muito rico esse momento aqui. Foram 2 horas e 2 horas que não foram cansativas e que a gente Ai, que é um- bom. voltou na história, né? E uma história que todo mundo compartilhou, comentou, falou. Muitas pessoas relembraram, né, do que viveram. Muito bom, Aham. muito bom. E eu só tenho a agradecer que Deus lhe abençoe, você, sua família, seus projetos, né? Que tudo venha a se realizar aí. E muito obrigado, só tenho a agradecer mesmo. Ai, eu quero agradecer, Lucas, pelo convite. Adorei te conhecer. Gil, obrigada pela intermediação. Adorei estar aqui com vocês na primeira live, na segunda também. Quando eu escrevi, eu lembro que na época eu até pensei, assim, nossa, eu vou lançar um livro com uma exposição fotográfica, porque eu consegui muitas fotos e eu quero botar o som das vozes das pessoas falando na entrevista. Eu tinha, sabe, um projeto gigantesco na cabeça. Só que aí depois que a gente se informa que a gente vê a real do financiamento, a gente não consegue. Então eu ainda espero um dia voltar, fazer tudo isso que estava na minha cabeça, com as pessoas que possam ajudar bastante, assim. E estou muito feliz de poder estar trazendo isso aqui, porque fez eu voltar também para alguns lugares que já faz um tempinho que eu não chegava. Em mim, na história, na antropologia, né, na pesquisa em si. Fazer com que essa história que eu contei em, sei lá, 70 páginas, possa chegar a mais pessoas que não vivenciaram, que não passaram por isso, porque eu também não passei por metade do que está contado ali, né? Quem está contando, eu estou intermediando as falas de várias pessoas que hoje nem estão mais com a gente. E é muito emocionante lembrar dessas coisas, Lucas, porque eu ainda tenho alguns áudios. Então eu escuto o áudio da minha avó que não está mais aqui, o áudio da dona Dadassa, eu tenho até que procurar, que não está mais entre nós. Porque foi tudo gravado com voz. Eu não tenho foto, não tenho imagem, porque na época que eu fiz eu não tinha câmera, não tinha essas coisas, né? Eu tinha um gravadorzinho. Então eu tenho essa sonoridade das pessoas. Eu tenho um áudio de Suzana, vou até citar o nome dela, que ela chora, relembrando como era dançar quadrilha, como eram os festejos na época de Paitó, como era o momento dos arraiais que montava na rua. Então, você percebe que é muito na emoção das pessoas, Coração, sabe? Eu espero um dia poder chegar a levar todas essas palavras escritas, todos esses sons que eu tenho guardado, todo esse material, para um lugar que as pessoas possam consultar tudo que eu ainda tenho aqui, que não ficou naquele material, porque tinha um limite de página, tinha toda a burocracia da academia, né? Tinha toda a burocracia da universidade. Então, que eu pudesse levar esses sons, esse cheiro, que era o café da manhã, o cheiro do milho que a minha avó fazia, a pamonha, a canjica, que eu pudesse levar dentro desse ambiente, pudesse ter tudo isso dentro desse ambiente, né? Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade de voltar no tempo, de falar um pouquinho mais e voltar a quando eu era menina, de quando eu fiz a pesquisa e de ao mesmo tempo voltar na história de tanta gente que eu mostrei aqui hoje e que eu abri o álbum para um monte de gente. E olha, quando mostrei, acho que nem metade do que eu. Não, nem metade. Porque só no trabalho são umas 30 fotos. Eu te mostrei umas 5. Então, agradeço a todas essas pessoas também que me deram entrevista, a todas essas pessoas que fizeram com que esse trabalho pudesse ser publicado, porque sem essa história oral, sem essas palavras contadas, sem os brinquedos de roda cantado, eu não teria nada para estar falando com você aqui hoje. Talvez só o São João de Paz e Amor, que é muito mais do que isso, é muito mais a nossa cultura, é muito mais do que os festejos juninos. Então, eu quero agradecer muito. Espero que a galera que está aqui e que esteve na primeira, que os comentários não ficam salvos na live depois. Então, galera, vai lá e deixa os comentários, deixa as impressões, que eu quero ver tudo, não consegui ver tudo. Então, eu quero muito agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Foi uma honra estar aqui. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu quero ter outra oportunidade de a gente fazer outra live, mais ou menos, falando sobre essas outras coisas, outros pontos que precisam ser tocados também. E obrigado a vocês também que participaram conosco, aceitou o nosso convite de participar dessa live, que eu acho que
a gente sai dessa live com um olhar diferente. Eu acredito, eu particularmente saio dessa live com um olhar diferente para a cultura do meu município. Apesar, eu moro em Areia Branca, nasci aqui, me criei aqui. Meus pais, meu pai foi minha mãe, vocês ajudaram com seus pais também aqui em Areia Branca. Legal. E a gente é nosso, isso é nosso. E isso aí gera em mim muito desejo, muitos desejos, né? A sua pesquisa gerou em mim alguns movimentos e que eu acredito que eu não vou deixar ficar parado esses movimentos dentro de mim. Ave Maria, não sei nem o que falar, mas enfim, é porque é emocionante, é muito emocionante. Você mexe com a cultura de um povo, dos seus antepassados, das pessoas presentes, a sua cultura em si, aquilo que você ouviu falar, aquilo que você tem na sua mente, aquilo que você sabe que pode colaborar, que pode melhorar, que pode fazer. Isso aqui é riqueza, é riqueza de material. A riqueza que você tem de material. Eu fico imaginando a Edinalva hoje, ouvir o áudio que você tem da mãe dela, entendeu? Eu ainda não cheguei a perguntar para essas pessoas, porque eu fiquei de pesquisar no meu HD, que muita coisa na mudança eu fui me perdendo, né? 30 E antigamente a gente segundos. salvava, às vezes a gente salvava as coisas, na minha época era época do disquete, gente. Depois veio o CD, aí a gente foi gravando em DVD, depois é que veio o HD externo. Então, eu fiquei bem emocionada de lembrar disso, porque eu lembro que uma vez eu achei o áudio da minha avó nos meus arquivos do nada, assim, eu tava fuçando outra coisa. Daí quando eu cliquei, eu ouvi a voz dela. Vai cortar.